Fala família, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Porta Estreita. Eu sou o Anderson, junto com o meu host Diego, mais uma vez aqui gravando esse podcast. Diego, seja bem-vindo ao Porta Estreita. Muito obrigado, Anderson. Seja bem-vindo ao Porta Estreita também. Seja Muito bem-vindo, obrigado. pessoal que está assistindo. É um prazer ter vocês aqui mais uma vez para mais uma entrevista, mais uma edição. Espero que vocês possam tirar boas ideias, bons insights e um bom testemunho também, que o Espírito Santo possa tocar o teu coração. Seja de manhã, de tarde, de noite, a hora que você estiver assistindo. Justíssimo. E vou falar uma coisa pra vocês, tá, gente? A ambiência, ela faz toda a diferença. A partir do próximo podcast, a gente vai começar a vir de terno, porque a gente recebe pessoal aqui que estão muito bem vestidos. E hoje não foi diferente, tá? Estamos recebendo aqui uma amiga de longa data, a gente já se conhece há muito tempo em várias fases, né? Isso aí. Pri, seja muito bem-vinda ao Porta Estreita. A Priscila, ela é personal, já foi palestrante, ainda dá palestra, né, Pri? Palestra. Mentora, Missionária. cristã, missionária, filha de Deus, mãe, enfim, várias e várias coisas. Mas eu não vou me delongar na conversa e vou passar a palavra para ela. Pri, uma honra te receber aqui. Obrigada. Convite aqui do nosso amado Diego, que é o cara que resolve tudo aos 48 do segundo tempo, com pênalti. É uma loucura, cara. É uma história muito doida. Queria, Pri, que tu contasse um pouco pra gente, né, quem tu és. E a gente vai desenvolvendo, como sempre, deixando tudo na mão do Espírito Santo, que vai conduzir essa conversa de forma ímpar mais uma vez. Amém. Obrigada pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui. Vamos lá. Meu nome é Priscila Alves. A pergunta é quem eu sou, né? O que eu faço? É bem mais fácil. O que eu faço é mais fácil. Hoje eu sou personal trainer, sou coaching esportivo e mental. Trabalho com Deus dentro do esporte. Sou missionária, faço missão aqui, faço missão na Amazônia, onde o Senhor mandar a gente está indo. Sou palestrante, sou mãe da Ágata, de 16 anos, mãe da Lana, que vai fazer 11. Tenho essas duas preciosidades. E acho que é isso. Agora eu vou te passar para te me perguntar, porque é mais fácil eu responder as perguntas. Justo. Justo. Pri, o que a gente quer saber? Assim, um pouquinho da tua história e principalmente aquilo que é o cerne da nossa conversa aqui muitas vezes, né? A Pri, ela veio de berço cristão? Sim, não? Se não, no decorrer da tua fala, quando e como tu conheceu esse Jesus? Certo. Eu vou tentar ser breve, mas de uma forma onde eu consiga transmitir, né? Da melhor forma. Eu não nasci em berço cristão. Meus pais, eles não eram cristãos. Inclusive, uma parte da minha família trabalhava com magia negra, né? Outras situações que nós viemos descobrindo ao decorrer dos anos. Então, assim, eu nasci num berço bem turbulento, né? De traição, de mentira, e fui crescendo naquele ambiente. Os meus irmãos também cresceram nesse ambiente. Nós passamos bastante dificuldade com a separação do meu pai e da minha mãe. Minha mãe, eu sempre falei que ela é muito guerreira. Eu costumo dizer, ela chora muito hoje em dia, e ela fala assim, eu queria poder fazer mais, ter feito mais por vocês. E eu digo pra ela que ela fez a maior e melhor missão que ela poderia ter feito, que foi ser mãe. Porque ela se sacrificou o tempo inteiro por mim, pelos meus 2 irmãos, e hoje nós somos quem nós somos graças a essa dedicação a ela. Então o propósito dela está sendo cumprido aqui. E fui crescendo nesse meio muito turbulento, de muita pobreza, de muita miséria. Me tornei adolescente. Na adolescência tem aquela questão de nós navegarmos no mundo, né? Na Aqui em Brusque curiosidade. mesmo? Tá brusquense? Sou brusquense. brusquense? Sou daqui, sou daqui. Brusquense. Sou brusquense, raiz. Mas Pô, tem que bater uma foto, tem 3 na sala, isso é... Eu não sou brusquense. Não, mas tem um Hamilton. Ah, tá. Tu é de brusquense, né, é Hamilton? brusquense? Tá quase. 28 anos. É pertinho. Que eu, por exemplo, sou o único casal brusquense. Eu sou casado com uma brusquense. Isso tu não encontra em Brusque, isso é cara. Isso é raridade. raridade. Isso é raridade, Isso é tá? raridade, isso é raridade. Eu sou uma peça rara, tem que botar Os brusquenses estão de olho nos de fora. No próximo desfile de Brusque, eu quero ver vocês dois Tem lá que botar o dedo desfilando. em cima do caminhão. É. Vamos voltar pro foco aqui do negócio. Foco. Vamos lá. Então, sou brusquense, mas já morei em Toledo, Paraná. Meu pai foi transferido na época, então a gente morou um tempo pra lá. Morei em Blumenau também. Mas a maior parte da minha vida foi aqui. Me casei cedo, me casei com 17 anos na época. Bah. Fiquei 13 anos casada, tive a Ágata, tive a Lana. Naquela questão de o mundo e Deus. Então, a gente nunca consegue servir a 2 senhores, né? Sempre
vai pender um lado. Sempre. E como nós vivemos num mundo, num corpo terreno, o mundo acaba ganhando, a nossa carne acaba ganhando quando você não entende o que é Cristo na tua vida. E aí começou, então, um furacão dentro da minha vida, né? Porque nós íamos para a igreja, mas nós não nos posicionávamos. E de uma miséria, assim, de uma vida financeira muito ruim, nós realmente prosperamos, só que nós invertemos o que é prosperar, né? Nós entendemos que o prosperar é dinheiro, e prosperar não é isso. O dinheiro ele é consequência. O prosperar é você estar feliz em todas as suas áreas. E aí nós começamos a perder tudo. Então começou muita turbulência dentro de casa, veio a separação, né? E dentro da separação, dentro, digamos assim, do que é algo ruim aos olhos de muita gente, teve um período ruim, mas foi aonde eu comecei a entender daí o que era Cristo. Perdi minha família, eu me separei, então a finança vai por água abaixo. Eu não tinha do que me alimentar, eu não tinha estudo, não tinha nem ensino médio na época. Então, de 6 anos para cá, minha vida, Deus fez grandes coisas, quando eu entendi o que era Deus. E em uma situação dessa separação, eu tentei o suicídio, eu tentei tirar a minha vida. Ia fazer 15 dias que eu estava divorciada, eu não conseguia aceitar aquela situação de perder uma família. Minhas 2 filhas, elas chegaram do primeiro final de semana do pai delas. E eu me lembro que eu botava assim o colchão na sala só para mim beber água mesmo e ir no banheiro. E ali eu fiquei. E quando elas voltaram do final de semana com o pai delas e eu vi aquela cena, em vez de eu sentir amor, de ver as minhas filhas, eu senti desespero. E ali eu fiz uma carta, eu peguei uma corda que tinha na lavanderia, eu fui no banheiro e eu me lancei na corda. Eu tive uma experiência naquele período, aquela experiência, eu espero um dia estar podendo deixar por escrito isso, porque só eu sei o que eu vivi ali. Era como se fosse um sobrenatural, é como se eu estivesse sonhando. Era fogo dos lados, era uma larva no chão, e eu era um vulto preto, e eu escutava muito grito, era grito de dor. E de repente eu abro o olho. E quando eu abro o olho, eu não tô mais lá, eu tô em vida. E em cima de mim tem uma corpo de bombeiro e ela fala pra mim: Priscila, aqui é o corpo de bombeiro, eu tô aqui pra te ajudar. E eu me lembro que no suposto sonho, que é uma experiência que eu tive, eu senti uma dor muito forte no meu peito, que até hoje, quando eu boto a mão, eu sinto. E ali foram flashes, eu escutei a voz do meu pai: filho, o pai tá aqui. O meu irmão, né, eu escutava a voz dele: mana, me escuta. O clarão da ambulância, eu no hospital. Eu acordei já no hospital, daí eu tava com os pontos de reanimação. Então aquele suposto sonho ou experiência que eu tive, quando eu acordei, os pontos da reanimação que eu tava, era realmente onde eu sentia dor. Ali. E ali, pra mim, eu acordei e eu falei: eu não quero estar aqui. Por que eu tô aqui? Era pra mim ter morrido, eu não quero estar aqui. Então eu não era grata pela vida que eu tinha abrido ali os meus olhos, né? Eu não queria estar ali. E foi ladeira abaixo. Foi ladeira abaixo porque eu quase perdi a guarda das minhas filhas e aquela situação financeira difícil, eu tive que voltar pra casa. E eu ser internada numa clínica psiquiátrica, então minha mãe teve que cuidar de mim. Eu tinha um irmão que era dependente da minha mãe naquela correria. E mesmo hoje eu consigo te falar que, cara, que legal que Deus fez por mim, né? Olha de onde ele me tirou e olha o que ele fez hoje com a minha vida. Mas na época não era assim. Então eu voltei revoltada. E fui pro mundo mesmo, e naveguei no mundo mesmo, e mergulhei de cabeça no mundo. E pra mim era aquilo ali que eu queria. Eu não conseguia entender. Até que um dia eu quase perdi a vida da minha filha, da minha primogênita. Aonde veio essas questões do suicídio na minha vida, veio na vida dela também. E quando ela tentou tirar a vida dela, me doeu demais. E ali foi onde eu despertei. E foi ali que quando eu vi a minha filha quase sem vida, que eu falei: Deus, o que eu tô fazendo? Se tu existiu um dia, se tu fez tudo o que tu fez uma vez, por que tu não pode fazer de novo? E eu tinha ido procurar caminhos errados, outras situações, não acreditava mais em Deus, não suportava escutar falar de Deus. Eu culpava Deus de tudo, das percas, de tudo. E ali eu comecei a querer me posicionar, mas eu não sabia como. E daí um dia, eu passando dentro de um shopping, o Paulo, do Projeto Sementes, que é o projeto que tu conhece, né, Diego? O Projeto Sementes é um projeto aqui da região. Ele me convidou para ajudar ele no projeto social e eu disse para ele: cara, eu não posso. Ele falou: por que você não pode? Eu falei: não sou digna. Ele disse: por que tu não és digna? Eu falei: Paulo, eu tô entrando para um mundo errado, não tenho do que me alimentar, eu tô entrando para uma vida mais fácil, que é o que supostamente me aparece hoje. Eu, cara, não tenho estudo, não tenho dinheiro, não tenho nada para te oferecer, eu disse pra ele. Então eu não posso te ajudar. Acabei de tentar um suicídio
E ele disse pra mim: eu vou até na tua casa, eu quero saber o que aconteceu. Ele trabalhou comigo um tempo. E eu lembro que à noite ele foi na minha casa, ele levou cesta básica, ele sentou na calçada comigo e perguntou a minha história e eu contei o que aconteceu. E ele não me julgou em nenhum momento. E ele estendeu a mão na época pra mim e ele disse: a partir de hoje tu caminha comigo. E daí naquele momento eu comecei a caminhar com ele nesse projeto social. Agora iam se completar 7 anos que eu estava com ele no projeto. Eu comecei a caminhar. Então cada família que eu ia visitar com ele, cada mulher, cada criança, eu via que eu precisava me transformar para poder ajudar elas. Como que eu ia dar um exemplo se eu não era exemplo? E eu não sei te explicar qual foi o momento. Eu simplesmente um dia acordei e falei: cara, eu preciso me posicionar. Aí veio logo depois pandemia. E a pandemia, muita gente olhou aquilo como algo muito ruim, mas para mim eu usei aquilo muito ao meu favor. Eu voltei a estudar no online, eu terminei meus estudos, eu terminei o ensino médio, eu comecei uma faculdade, eu comecei a treinar, que eu estava no sobrepeso, então eu comecei a treinar e cuidar da minha saúde. E eu comecei a buscar o Senhor. Só que eu não sentia Deus. Eu só sabia que em algum momento Deus existiu na minha vida e eu precisava saber onde Ele estava de novo. E eu falei: Deus, se tu uma vez esteve aqui, eu preciso saber quem tu és. E daí uma academia me ligou, me fez uma proposta de trabalho. Eu falei: cara, eu não tenho, tipo assim, não sou formada ainda, comecei a faculdade agora. Não, me ajuda na recepção. E aí começou. E comecei a treinar para curar minha depressão. Eu tenho algumas marcas de mutilação no meu braço. Minhas tatuagens são para cobrir essas mutilações do tempo da depressão. Então, assim, ó, quando eu chegava em casa que eu queria me mutilar, eu voltava para academia. Então, aquilo me desestressava. Aquilo fazia com que eu chegasse em casa, tomasse meu banho, comia e ia dormir, descansar. E assim foi. E aí, de repente, toca meu telefone um dia e uma preparadora física fala para mim: Pri, vamos subir no fisiculturismo? Eu falei: como que eu vou competir? Tipo, tava no sobrepeso agora, não tenho estrutura para isso. Não, cara, tu tem estrutura. E aí eu comecei a entender que Deus estava se movendo e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí fui, me preparei, fiz a preparação do fisiculturismo. Fui campeã catarinense 2022. Para mim, até hoje, eu não sei te explicar como que eu suportei o processo, como que eu saí daquela depressão e subi naquele palco. Mas quando chegou o troféu para mim, eu falei, tipo assim, falei: cara, não acredito que eu ganhei. E levei um top 2, top 4. Só que o que acontece? Conforme tu vai se posicionando em Deus, Deus começa a fazer um mover e tu começa a entender que são ciclos aonde Deus te coloca, são estágios que o Senhor vai te colocando e em algum momento ele tem que te tirando dali. Porque o patamar de vida que o Senhor tem para te colocar é tão grandioso que ele não pode te colocar de cara. Senão tu perde tudo. Então são níveis que tu vai ter que saber dizer teu sim e o teu não. Teu sim e o teu não. E é difícil tu dizer o não quando tu tá na zona de conforto. Fui segurança privada, trabalhei, fui fisiculturista, fui várias coisas. Só que eu tava me encontrando. E eu começava: poxa Deus, mas aí tu me deu isso aqui, agora tu tirou? Tu me deu isso aqui, agora tu tirou? Mas na verdade eram degraus para mim chegar aonde eu tinha que chegar. Hoje eu entendo isso. E eu sou muito grata por isso. E até que um dia Deus falou para mim o seguinte: você não vai mais ser segurança, você não vai mais ser fisiculturista, e me doeu demais eu ter que renunciar ao fisiculturismo. Você não vai mais usar essas vestes. E eu falei: e agora? E você vai trabalhar com o meu nome dentro do esporte. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou trabalhar com Deus dentro da sala de musculação? Como que eu vou trabalhar com Deus dentro do esporte? Eu não entendia. Fui numa capelania, fui visitar um curso de capelões e eu me apaixonei por aquilo ali. E fui fazendo missão e comecei a levar atividade física para as crianças. E falei: cara, é assim que eu vou trabalhar com Deus aqui dentro. E comecei a cuidar de mulher, e comecei a cuidar de criança. Quando eu vi, eu já estava lá na Amazônia, na missão. E meu coração ainda tá lá. Eu fico perguntando para Deus, parece que eu voltei aqui pra uma terra estranha, eu sou brusquense, mas eu acho que eu sou amazonense e tô perdida aqui. Meu coração ficou lá. É surreal, assim, o que Deus tem feito. E Deus me pediu para trabalhar somente com mulheres e crianças. Então, assim, ó, Deus, e agora? O que eu faço? Eu te confesso que foi muito difícil, é muito desafiador trabalhar com Deus dessa forma. Então, hoje eu atendo só mulheres, eu levo momento de descanso, os 20, 30 segundos, 1 minuto, 2, 3 minutos de descanso de uma série a outra. A gente não entra numa fofoca, a gente não fala mal de ninguém, a gente edifica um ao outro. É isso que eu faço. E por isso que eu sou divulgada não como personal trainer, eu sou divulgada como coaching esportivo. Eu não tô ali para fazer uma contagem 1, 2, 3, para botar o teu joelho numa posição certa ou para ver só como tá a tua coluna. Eu tô ali para conduzir o meu aluno, que é muito além daquilo ali. É muito além do físico, é o mental. Tudo que nós vemos, nós ouvimos, nós falamos,
vai nos alimentando. Então, o que tem nos edificado? Por que eu tô ali? Hoje eu sou uma das poucas, não que com enaltação, nada disso, é coaching esportivo que tem uma agenda cheia como eu tenho. E muita gente fala bem assim, poxa, como eu queria ter agenda igual a tua. Você tá disposto a trabalhar 14, 16 horas por dia para você manter uma casa? Porque eu não tenho tempo para as minhas filhas. Só que hoje eu entendo que é um tempo que o Senhor tem preparado para as vidas serem alcançadas através da minha. Mas eu te falo assim, para muita gente que carrega isso também assim, ó, eu daria tudo para estar na minha casa cuidando das minhas meninas, para ser mãe. Hoje eu sou provedor, hoje eu sou sacerdote, porque eu sou sozinha, né? Tenho meu namorado, mas a gente não tem um relacionamento de casamento. Então eu tenho as minhas prioridades. Então eu digo assim, Senhor, me conduz hoje. Tenho certeza que muitas mulheres vão ver esse podcast que são sozinhas, que são solteiras, e elas se veem perdidas de como dar conta de tudo. Vou te falar que às vezes eu não sei como eu dou conta. Eu só acordo e falo, Senhor, hoje o meu dia é contigo. A minha parte eu tô fazendo. Eu dou meu 100, eu dou meu 300%, mas eu preciso do teu 100%. Eu preciso que Deus faça a parte dele para eu poder fazer a minha. Eu preciso fazer a minha para que ele faça a dele. Então, num resumo total, eu saí da depressão, eu consegui sair da fome, da miséria, do que o mundo tem para me oferecer, mas todos os dias eu preciso me edificar. Todos os dias eu preciso buscar para mim estar aqui aonde eu tô, sabe? E entender quem nós somos em Cristo. Fácil não é, mas eu também entendi que servir a Deus não é pesado. Quando tu realmente entende o amor do Pai, tu vê que se torna leve. Então renunciar já não é mais um problema. Renunciar é um... Beleza, Pai. Faz parte. Tá tudo certo. Porque o peso não vem dele. O peso não é dele. Como é que tu entendeu paternidade sem ter um pai presente em terra? Paternidade, a partir do momento que eu me vi sem nada, mas eu tinha tudo. Eu tinha a Ágata, eu tinha a Lana, e eu tava perdendo elas por um posicionamento, falta de um posicionamento meu. Eu entendi paternidade quando Deus olhou pra mim, mesmo quando eu não queria mais saber dele. Ele olhou pra mim, eu tava revoltada, eu não queria mais saber o que era Deus, sabe? Eu dizia, as pessoas vinham falar de Deus pra mim, e eu dizia, cara, não vem falar disso pra mim, não. Não quero ouvir falar de Deus. E ele continuou ali. E ele começou nos detalhes fazer o mover. Então ele me amou sem eu amar ele. Ele me amou, ele me deu uma outra oportunidade de vida. Olha de onde ele me tirou. Ele me deu uma oportunidade de vida sem, tipo assim, sem querer nada em troca. Ele só quer que a promessa se cumpra. O que eu sinto aqui hoje, Anderson, eu não sei te explicar. Eu acho que palavras não vai entrar no coração de ninguém e falar pra ninguém. Se eu chorar, me desculpa. Mas é que assim, ó, eu tenho vivido dias que, cara, eu só queria o colo do pai. Esses dias eu escutei de uma pastora, que é minha aluna, ela disse assim, mas tu tem acesso ao colo do pai? Tu tem acesso ao abraço do pai? E eu sei que eu tenho acesso, mas sabe o que é tu querer ter o físico dele? Tu querer estar aqui, tu fechar o olho assim e tu saber que é ele que tá aqui te abraçando? Eu só queria isso. Eu anseio tanto pela volta de Jesus hoje, eu não sei te explicar. Tu vai me perguntar, mas como é que tu anseia pela volta, tipo assim, de Deus e tipo assim, isso aqui, eu não sei te explicar. É um anseio que vem só dele. A paternidade, pra mim, o meu pai, ele foi muito ausente, ele é ausente até hoje. Eu precisei muito do meu pai agora recentemente, do meu pai físico. E eu não tive ele. E ali foi um tempo que mais uma vez eu questionei. Mas eu não questionei a Deus. Eu me questionei. Eu falei, poxa vida, Pri, olha tudo que tu já passou e agora se permitindo de novo. E daí eu fui pro colo do pai. E ali eu tenho a resposta todo dia. Entender a tua paternidade é saber que tu pode todas as coisas no nome do Senhor. Mesmo impossível sendo impossível aos olhos humanos, quando nós temos visão, porque ter visão é você enxergar além. E só quem te dá essa visão é Deus. Ninguém mais te dá. Anderson, é impossível você olhar para ser humano hoje e ver quem eu era e ver quem eu me torno. Mas não é pelo que eu tenho. É por quem eu me torno todos os dias. Não é por bens, não é por carro, não é por casa, não é por nada disso. As pessoas, elas invertem os papéis, né? Entender a tua paternidade é quem tu é em Cristo, independente da tua condição. A tua condição, ela não diz mais quem tu é. A tua condição não pode mais falar quem tu é. E aí tu entende que tu tens um pai. Quando a gente volta para Deus, na verdade, a gente está redescobrindo a nossa identidade, né? A gente se esvazia do mundo para assumir a nossa identidade original, que é ser filho, né? É isso. Eu acho que o maior desafio hoje no mundo, principalmente no mundo moderno, é justamente esse, porque o mundo ele é cheio de distrações, né?
muita informação e todas elas te levam no caminho contrário daquilo que Deus quer. Exatamente. E uma coisa que eu vejo no podcast que eu gravei com o Diego, na minha vida pessoal, no teu podcast aqui, e na verdade nos podcasts até hoje que eu gravei, eu vejo que Deus ele trabalha muito dentro dessa... Como é que eu posso botar? Desse modus operandi de conduzir os seus filhos para a cruz. Onde ele te esvazia o copo para que tu recobre a tua identidade. Primeiro ele te esvazia daquilo que tu acha que tu é. Para que tu possa compreender quem de fato tu sempre foi. Exatamente. Só que esse esvaziar dói muito. O te tirar da zona de conforto dói. É, porque ele vai te tirar. O confronto dói. Né? Tudo que te desafia dói. Mas é isso que eu te falo. Tipo assim, quando tu entende o que é Cristo, quando tu entende assim, o que é a gente ser filho, por mais que doa, porque nós estamos no terreno, né? Então não tem como, tu vai cortar, vai doer. Mas tu consegue sair daquela situação, tu consegue saber que tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Assim, as pessoas às vezes olham assim, poxa, mas aí tu é cristã e às vezes tu questiona Deus. Muitas vezes eu questiono Deus. Porque eu também sou de carne, eu também tenho sentimento, também tenho emoções. Sim. Hoje foi um dia, até compartilhei contigo antes da gente começar. Foi um dia que eu acordo às 5 horas da manhã e eu chorei muito hoje de manhã. Por alguns mover que Deus está fazendo por conta de distrações. Uma distração que eu tive no ano passado e é recente, uma distração. Que eu paro hoje assim, cara, como é que eu me distraí nisso? E hoje eu olho, Deus me deu todos os sinais na época. Deus me mostrou tudo em detalhes, mas a minha distração, o meu coração estava longe do Senhor. O meu coração ficou aonde? Voltou para onde? Para o dinheiro, de novo para o mundo. Porque Deus, ele não odeia o dinheiro. Ele não abomina o dinheiro. Deus, o que ele não quer é que você ame mais o dinheiro do que ele. Ele não quer que o teu coração esteja lá. E quando o meu coração foi para lá, veio a minha distração. Uhum. E um sim que eu dei para algo errado, eu tô até hoje olhando isso. É porque Deus foi ruim? Não. Pelo contrário, ele me deu todos os sinais. Mas aonde que eu tava? Questão das distrações. Então, assim, existem tempestades que acontecem na nossa vida que sim, é Satanás. Mas existem tempestades que Deus te permite estar para ele te levar em outros níveis. Então, assim, uma distração minha hoje me fez chorar muito de manhã. E daí, quando eu chego na academia para trabalhar, eu tô atendendo uma aluna normal. Chega um aluno até mim com uma mensagem no celular dele, mostra para mim o celular. Ele não sabe minha situação, minha condição, o que eu tô passando, o que eu não tô. E eu tô sempre sorrindo lá no meu trabalho. Eu cumprimento todo mundo, meus problemas são meus, tá tudo certo. E ele pegou e me mostrou a mensagem e eu não entendi. E quando eu li aquela mensagem, a nomenclatura exata ali eu não vou saber te falar, mas dizia mais ou menos assim, que é nos detalhes que Deus age. E quando nós cuidamos dos detalhes, Deus está ali, porque Deus é um Deus de detalhes. E ele olhou para mim e ele disse, Pri, tu é assim. No teu trabalho tu é assim. E eu olhei para ele. Eu falei, nossa, obrigado. Aí ele disse, o Senhor mandou eu te falar que tu és assim. Então você olha o cuidado de Deus. Ele pega uma pessoa aleatória, um aluno ali que tá treinando, e veio até mim e falou, ei, eu tô aqui, eu tô cuidando. E depois acontece um outro mover que eu falo, poxa Deus, por que tá acontecendo isso? Aí vem uma ligação, o Diego, né, mandou uma mensagem pra mim, e tu começa a ver o agir de Deus. Então aí tu começa a entender que Deus, ele começa a movimentar para que as coisas acontecem. Mas e se eu tivesse murmurado? E se eu tivesse xingado? Sabe, eu não faço, mas eu sou muito grata em todos os detalhes. Hoje isso acontece de alunos cancelarem, foi o ciclo que se encerrou. Qual foi a somatória daquilo ali? E uma vez eu questionei Deus. Eu falei pro Senhor o porquê que tinham alunos que vinham e iam. Porque a gente carrega às vezes um peso, será que eu não tô dando o meu melhor? Uhum. Será que tá faltando algo de mim? E o Senhor falou pra mim, elas vêm pra você transmitir aquilo que precisa. E quando elas estiverem prontas, elas vão voar. E é assim que funciona. Eu percebi que uma das palavras que você mais falou até agora foi posicionamento. Sim. Várias e várias e várias e várias vezes. O que é estar posicionada? Quando eu escutei a primeira vez Pri se posiciona, eu não sabia o que era se posicionar. O que é se posicionar? Ah, tá, eu tenho que me posicionar, por exemplo, na área. Eu não tinha estudo. O que é se posicionar? Eu tenho que dar o primeiro passo. Isso é se posicionar. Mas antes de você se posicionar aqui, você tem que se posicionar com o Pai. Aí às vezes as pessoas vão falar assim, às vezes não, as pessoas falam, nossa, mas você fala de Deus o tempo todo. É porque assim, não é que eu coloco Deus em tudo, eu simplesmente não tiro ele das coisas. Deus, ele é o tudo. Então assim, não vou colocar ele aqui no podcast, eu não vou colocar ele lá no meu trabalho, ele já tá lá. Então não tem como eu viver os meus dias sem falar. O que é posicionamento? Pai,
Meu coração tá aqui. A minha parte eu tô fazendo. Me ajuda, agora me conduz. E aí ficar atento e não cair nas distrações. Posicionamento, eu não tinha estudo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me mover. A parte dele ele tá fazendo. Qual que é a parte dele? Me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá inteligência para me entender o que eu tô lendo. Essa é a parte dele. Ele já fez a parte dele, tá feita. Mas a minha. Fui lá, me inscrevi no COEP. Fiz o meu... Terminei. E agora? Tu quer ser professora de educação física? Tu quer ser personal trainer? O que tu tens que fazer? Ah, e agora? Eu não tenho condições financeiras, posicionamento. Eu não tinha. Se eu falar pra ti que metade da minha faculdade eu ganhei, só Deus. Fiz parceria ali, parceria aqui. Falei, Senhor, eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou pagar, cuidar da minha filha, pagar aluguel, pagar a faculdade? O que o Senhor falou pra mim? Só faz. Eu coloquei o pé e Deus colocou o chão. Posicionamento. Mesmo tu não tendo recurso. Não tô falando para as pessoas se estreparem em dívida, não. Mas às vezes tu não tem recurso, Deus vai te dar o recurso. Só que eu falei pro Senhor, é pra Ele, não é pra mim. Poxa, que top, hoje tu é personal trainer, tu é coach, tu tens a agenda cheia. Não é pra mim, é pra honra e glória do Senhor. Quando o meu nome começar a se enaltecer, Deus vai me descer. Eu sempre falo pro Senhor, quando o meu nome começar a se sobressair a ti, Senhor, tu pode me descer. Porque não é pra isso que eu fui chamada. Posicionamento é isso. É você falar, ei Deus, vamos lá. Sair da zona de conforto, sem medo. Perdeu o medo. Quer mudar de área de trabalho? Não tá contente na tua área? Se posiciona. O que é se posiciona? Não tá contente? Se você começar a se mover mesmo sem tu saber o que tu queres, sem tu saber o que tu quer, aqui não tá legal. Não tá legal aqui. Eu vou bater nessa porta, vou bater nessa, vou bater nessa. O Senhor vai começar a se movimentar quando tu bota ele na frente. Só que ele vai te conduzir pra porta certa. Ele só quer que tu saia daquilo ali. Isso é posicionamento. Você sair da zona do conforto. As pessoas estão muito acomodadas na zona do conforto. Sai. Tem que sair. Uma pergunta que acho que a gente já fez umas 2 vezes que eu estive aqui, não sei se tu me fez também, que é uma dúvida que todo cristão tem. Como saber se é Deus ou não? Se é humano? Como é isso pra Pri hoje? Hoje, não. Hoje, eu tenho 35 anos. Eu sabia que tu ia perguntar isso. Eu tenho 35 anos. Eu estou supostamente posicionada em Deus aqui, né? Eu estava posicionada em Deus já há 5 anos. Mas eu só entendi essa questão nesse ano. Então, assim, aonde eu cheguei agora, né? Como é que eu vou te descrever? Peraí, que me deu branco agora. Calma, corta isso aí depois. Tá? Não tem corte. Não tem corte? Nunca tem corte. Eu tô lascada, né? Tu me lascou total. Never corte. Tá. Repete a tua pergunta das dúvidas. Como que você identifica quando é Deus falando Quando é contigo Deus falando. e não é você mesmo? Ele queria perguntar tanto que ele perguntou 2 vezes. Eu identifico hoje que é Deus falando comigo na paz. Na paz. Paz. A paz que excede Todo entendimento. Quando vem de Deus, não tem confronto. Quando vem de Deus, não tem dúvida. Quando vem de Deus, é leve e flui. É Deus. É Deus. Existem momentos, como eu falei, que Deus te permite algumas tribulações. Vão vir propostas. Não tem como fugir. Gera paz no começo, certo? Aí, do que um pouco, vem um empecilho. Ah, não, mas isso aqui, muita gente fala assim, é provação. Cuidado com o que você acha que é provação, porque às vezes não é. Muitas vezes é Deus te mostrando que não é pra você estar ali. Aí como que tu decifra isso? Oração, jejum. O que vai te aproximar da voz do Senhor claramente é jejum e oração. Ah, mas eu oro. Você jejua? Você sacrifica a sua carne? Ah, mas eu jejuo. Você ora? Um não funciona sem o outro. Se eu tivesse me posicionado juntando as duas formas, eu não tinha caído numa distração pagando um preço alto que eu pago ainda hoje. Então eu sei que é Deus hoje, quando eu tenho uma paz, e tudo certo. Hoje, como eu te falei, uma aluna cancelou a aula. Pode ser bobo, né? Parece bobo. Gerou dentro de mim, poxa, será que eu tô falhando? Por que ela não vai treinar? Segundo, veio uma mensagem. Sua Diego pro convite. Eu tive paz o tempo todo. Entendi, Senhor. Tá tudo certo. O mover de Deus agindo e eu tive paz de estar aqui. Porque assim, teve esse convite e eu sei que tem um propósito de Deus aqui, mas existem convites que não são. Teve uma mesa que eu me sentei essa semana que eu perguntei pra Deus, é da tua vontade estar lá?
E daí eu recebi o silêncio de Deus, eu não tive resposta. O que eu fiz? E daí dentro do silêncio, o que você faz quando Deus está em silêncio? Eu orei, e jejuei e falei, Senhor, eu vou, tu vai na frente, eu estou indo. Enquanto tu estiver lá, eu estarei no local. Quando tu não estiver mais, eu também não vou estar. Eu fui. Por um momento, Deus estava lá. Por outro momento, aquela palavra ela já saiu do contexto do que era Deus. E eu me retirei. Então, nós temos que saber também que em muitos lugares Deus vai nos permitir estar, só que existem momentos que você tem que se retirar. E a nossa vida é assim. O degrau. Tem degrau que ele vai te colocar, e chegou aqui, ele vai dizer pra ti assim, ei, agora é o outro degrau, você não tem mais que estar aqui. Foi o que aconteceu. Eu poderia ter permanecido naquele ambiente. Mas existem ambientes que ou você influencia ele, ou ele te influencia. Então, quando eu vi que a paz estava saindo dali, por quê? Porque o contexto de vida de maioria ali é um contexto onde o Senhor vai querer se guardar. Ele não vai estar. Então, é hora da gente discernir. Aí, peraí. Então, esse ambiente ele pode se me corromper mesmo eu sendo cristã. Porque nós estamos propícios a isso, né? Então, é hora de eu me retirar. E daí eu me retiro. Então, se nós estamos em Deus o tempo todo jejum e oração, a gente presta atenção nos detalhes. Poderia ter ficado até 11, meia-noite, 1, 2 horas. Mas eu tive esse discernimento. Não é mais meu lugar aqui. Então, a paz, ela é tudo, né? Ela é que te descreve que o Senhor tá ali. E sobre lugares, como é que foi parar na Amazônia? Cara, que top, né? Cara, Isso aí é fora da curva. cara, é top demais. Porque assim, ó, quando eu comecei a trabalhar em missão, agora eu me alegro todo, assim. Quando eu comecei a trabalhar em missão, cuidar de criança, de mulheres, eu comecei a ter sede daquilo ali. Eu queria mais. Eu queria muito mais. Só que como? Como é que eu vou parar lá? E daí eu conheci, Deus começa a fazer. Quando tu diz sim para as coisas, começa a acontecer uma coisa muito maluca, né? Tudo muito doido. E eu disse sim. Quando eu entendi o que era missão, eu falei, Deus, eu não quero mais viver isso aqui, não. Tipo assim, eu sei que tem propósito teu aqui, mas eu não quero. Então, o meu sim para Cristo tá dado, tá registrado aqui. O meu sim para Deus tá dado. O dia que Deus me mandar pra Amazônia, me mandar pra missão, me mandar pra onde Ele quiser, eu vou. Eu largo tudo, eu vendo tudo, eu não tenho problema com isso. Meu coração tá lá. Quer caminhar comigo, ok? Não quiser, vai ficar. Tô indo. E eu conheci uma missionária, largou toda a herança, tudo pra viver de missão. E ela foi pra lá. E nós comunicando por telefone, ela disse, quer vir pra cá? Eu falei, cara, como? E lá fui eu, né? Passagem, isso e aquilo, e condição financeira, nada. Falei, Senhor, tu me deu uma coisa que é espírito de ousadia, então bora lá. E eu sou assim, eu sou ousada, sou abusada mesmo. Falei, Deus, meu sim tá dado. Se for da tua vontade, eu vou estar lá. E daí foi fevereiro desse ano. Fui lá, comprei a passagem. Por incrível que pareça, se eu te contar que nós entramos pra ver a passagem, paguei R$400 a passagem de ida e volta. Uau. Nós entramos, eu falei pra ela assim, pra Bárbara. De Falei, graça. Bah, entra aí. Cara, eu tenho R$500 de limite no meu cartão. Não sei o que vai dar. Ela falou pra mim assim, ó, Pri, não dá pra esperar. 480, eu acho que foi. Falei, cara, passa. Vai. Deu certo. Passagem tá comprada. Aí convidei o Paulo do Projeto Sementes, né? E se organizamos e fomos. Aí abriram as portas lá. E quando eu coloquei o pé na Amazônia, não foi 1/3 do que eu senti em Pacatuba, que é onde a gente foi, que teve um retiro. Eu fui pro retiro, fui muito bem recepcionada lá. E através dela, então, eu coloquei meus pés lá. E desde que eu botei meus pés, que eu conheci os indígenas, os ribeirinhos, eu recebi muito presente, muita coisa. E a pastora ainda um dia ela falou pra mim assim, meu Deus, de quem tu recebeu tudo isso? Gente, eu voltei até com um lençol feito à mão, com desenho de uma onça, e voltei com remo. Meu Deus, verdade, eu voltei no avião. Foi muito loucura, assim, sabe? E quando eu coloquei os pés lá, eu entendi o que eu quero pra minha vida. E o lidar com isso agora é o problema. É uma dificuldade pra mim. Seguro sanguíneo, né, cara? Eita, glória. Haja glória, viu? Deus tem que segurar os sanguíneos. Tem. Ele tem que dar um jeitinho aí. Não sei o que ele fez aí, mas... E lá na Amazônia foi assim, foi através de uma missionária. Olha como é que Deus faz. Ela é de uma família renomada, né? De um nome nobre. E um dia nós num café, eu tinha medo de me aproximar dela, porque eu via que as pessoas se aproximavam dela pelo financeiro dela.
Então eu não queria que ela tivesse essa visão de mim. Eu sentada quietinha, ela sentou do meu lado. Aqui em Brusque, antes dela ir embora pra lá. Ela é daqui? Ela é daqui. Meu Deus. Ela é daqui, a Bárbara Floriani. Não tem problema nenhum falar o nome dela. A família Floriani, as filhas largaram toda a herança pra viver de missão. Uau. Elas largaram tudo. Os pais quem dela entende são o propósito, não tem. A Bá, ela casou com o Jean, que é filho dos pastores da Amazônia, pastora Neide, pastor Davi. Eles vão estar aqui agora em setembro. Nós estamos agora fazendo um mutirão. Eles são da Amazônia, vão estar aqui? Eles são de lá, eles vão estar aqui em setembro. Aí, ó. Eu convido vocês a estarem. Abril do ano que vem estamos indo pra lá. Se vocês quiserem ir junto, né, nós já estamos fazendo todos os corres já. Quando já começa a maquinar as coisas. Então se prepara, porque abril do ano que vem nós estamos lá. Tá? Nós vamos em 30 missionários, já se coloca no meio. Eita. Eles vêm pra cá. E ali começou essa conexão e Deus me mostrou num sonho que a Bárbara, ela era minha borboleta azul. E eu contei pra ela. E desde lá a gente nunca mais se desgrudou. E quando ela foi pra lá, ela fez essa conexão. Mas tu vai explicar por que borboleta azul, né? Então, Não, tu soltou, não tem corte. Tá, vamos lá, tô lascada. Vamos lá, Jesus, já me botasse aqui. Deus me mostrou. Eu falo que Deus me mostrou porque eu entendi o propósito do Senhor ali naquele sonho. Então, tava eu naquele sonho e aparecia uma borboleta azul e aquela borboleta se transformava. E quando ela se transformava na Bárbara. E sempre Deus mostrava um jardim. E aquele jardim, não sei te explicar, lógico, né? O sonho é tudo muito surreal. Mas aquele jardim, conforme eu pisava, ele florescia. E aquele jardim era eu. E essa borboleta, ela pousava. Então, em vida, ali no sonho era eu. Logo mais não era eu, era o jardim. Uhum. E ali em vida era a Bá. Logo não era ela, era uma borboleta. E ficou dessa forma, a borboleta azul. A borboleta azul é que me conduziu. Então, trazendo hoje para nossa realidade, pode ser algo tipo... Nossa, fantasia. Bom, acreditem ou não em contos de fada ou fantasia, eu acredito, porque a minha fantasia aconteceu. Ela me conduziu, ela me levou no meu propósito. Então hoje, quando a gente para pra sentar, a gente fala, olha que loucura, né? Será que é só sonho? Ou será que realmente Deus te mostra através dos sonhos e você que acha que é só uma bobeira? E não é. Então, quando eu coloquei os meus pés lá, através dela, a pastora, que é a sogra dela, a pastora Neide, quando eu olhei ela, cara, foi muito surreal. Porque assim, ó, eu sou meia... Eu não sou muito delicada, né? Não sou muito menininha, assim. Eu sou meia bruta, meia... E eu sempre me questionei muito a Deus por isso. Poxa, Deus, por que tu me fez assim? Toda bruta, toda isso, tudo aquilo. Eu me questiono, né? E quando eu cheguei lá, que eu vi a pastora Neide com um bonézão de farda, assim, né? Tipo, com aquelas calças largonas, assim, com uma prancheta na mão, mandando ordem pra lá, ordem pra cá, fazer isso, fazer aquilo, porque a gente ia atravessar o rio pra ir pra Pacatuba. Eu não sabia que ela era pastora. Eu nem sabia quem era pastora. Eu olhei aquela mulher e falei, nossa... Eu fiquei impressionada com ela. Quando eu soube que aquela mulher era pastora, eu falei, cara, eu me mudar? Vou me mudar é pra cá. Não vou me mudar nada. Gente, foi surreal. E daí, dali eu comecei, tipo assim, e eu não queria estar no meio. Tem pessoas que estavam lá, que queriam estar nas mesas com, eu vou dizer grandes para entender o termo, mas queriam estar na mesa de pastores, tipo assim, ó, qual que é o termo que eu posso usar? Pra usar de oportunidade para estar perto deles. Algo assim. Mas eu em nenhum momento eu quis isso. Cara, eu queria estar com os ribeirinhos. Eu queria estar com os indígenas. Eu queria estar lá comendo na tigela. Eu queria entender. Tem um indígena lá. Eu não posso citar o nome dele porque ele é de uma tribo. Tranquilo. Ele é de uma tribo que está em extinção. E só existem 2 deles ainda. Então tudo que Duas é sobre... pessoas? Só ele e o irmão. Uau. E eu acho que tinha mãe ainda, alguma coisa assim. Mas como existe uma realidade por trás que só você estando lá, vocês vão saber. Existe muita coisa que não pode ser falo ou mostrado. Então, assim, lá tu fica impressionado. Mas vamos lá, pra te entender. Eles não falavam português, eles falam muito pouco ainda português. E na primeira ministração que teve à noite, um culto antes de nós irmos pra Pacatuba, que é digamos que é como se fosse uma ilha. Ela é afastada de tudo. E é onde tem o retiro. Tu só chega de barco, não chega de outro meio. Ele fala de Jesus como se ele conhecesse Jesus a vida inteira. E ele falava assim no microfone que Jesus é tudo pra ele, e vinha outro indígena e dizia que Cristo é tudo pra ele. Eu dizia, gente, a gente escuta falar de Jesus desde que a gente nasce. E tu não fala com aquele temor sobre Cristo. E lá, eles não falam de Jesus. Por exemplo, tu tá sentado aqui, virado pra lá, e eles virado pra você. Não. Eles viram em direção ao altar. Eles estão de costas pra gente.
E eles clamam o nome de Deus o tempo todo. E daí vai trocando. Não é um pastor só que ministra. Um indígena vem e fala um pouco. Vem outro indígena, e vem outro, e vem outro. E eles se derramam sobre aquilo ali que tu se sente desse tamanho aqui, quando tu fala de Cristo. Porque, gente, como é que pode? Até hoje eu não sei te explicar, tá? Se tu pergunta pra ele assim, o que é Jesus pra ti? Ele fala, Jesus é tudo. E o olho brilha. E daí fomos pra lá. E daí eu ganhei esse lençol aí com desenho feito à mão, por um deles. Ganhei um dente de jacaré. Ganhei uma escama de um peixe chamado pirarucu. E eles vinham dizendo as profecias pra mim o que significava. Quando eu vi, eu já tava cheio de colar aqui. Eu já tava virado numa amazonense. Eu já tava lá. E daí a gente ia fazer as visitas. E nas casas eu já pegava, eu já botava a mão lá na farinha. E eu sou dessa, eu sou desse jeito aí. E aquilo ali pra mim, Anderson, Cara, ali eu descobri que é lá que eu gostaria de estar, sabe? Eu queria muito, tipo assim, ó, poder estar lá fazendo missão. Aí quando tu volta pra cá, quem não entende o que é missão, porque muita gente acha que missão é só tu falar, eu sou missionário. Você teve realmente missão? Sabe o que é servir? Você sabe o que é amanhecer o dia e você não ter pra comer? E você ter que dividir a comida? Uma bolachinha recheada, alguém levou lá, o indígena, quando ele pegou, a primeira coisa que ele fez, sabe o que foi? Abriu no meio e dividiu. É detalhe, mas eu fiquei atenta a tudo isso. E eu queria estar lá com eles, cara, é surreal. Eles me mandam mensagem até hoje, a gente conversa. Tem o Amoroso, é nome mesmo, tá? O Amoroso. Você pergunta pra ele qual é o seu nome, ele fala Amoroso. E ele fala assim, ó, contigo do amor de Cristo, que é lindo. A gente vai voltar pra lá, como eu te falei. Abriu. Então, vocês estão intimados. Eita. Depois vou Tem que trocar as perguntar pra conexões. minha esposa se eu quero. Olha só, entendi. Tu vai perguntar pra tua esposa se tu quer. Entendi. Não, ela vai querer. Cara, então, Eu quero. resumindo, eu botei os pés lá através da Babi, que é uma missionária que tá lá. Eles vão estar agora, né? Eles vão vir pra cá. E meu coração ficou lá. Aí fiz a capelania agora, justamente pensando no futuro, né? De missão. Quando eu voltei pra cá, é como se eu tivesse voltado pra uma terra estranha. Não consigo te explicar também, é algo que tá no meu coração. O pastor Osney sabe bem. Ele sabe, eu conversei com ele depois disso. Eu fui visitar o pastor Osney logo depois disso. E as minhas filhas precisam de mim. E eu falei pro Senhor, eu não quero voltar. E daí Deus falou pra mim. Quando eu falo Deus falou pra mim, provavelmente muitas pessoas que vão estar assistindo, como que Deus fala? Deus é um Deus de detalhes, ele usa pessoas. A pastora Neide fez uma oração por mim, que aconteceu um ato profético no momento, que assim, muitas pessoas falam que a gente às vezes é místico demais. No mundo de Deus não existe misticismo, existe a verdade. Existe assim, tu sabe quando é Deus se revelando pra ti. Então assim, Deus falou pra mim, você tem que voltar. Mas quando Deus falou pra mim que eu tinha que voltar, tá, Deus, eu tenho que voltar, mas e agora? Meu coração, o que eu faço? Eu fiquei numa crise existencial. Aqueles 20 dias, eu tô ainda, né? Mas aqueles primeiros 20 dias que era surreal. Eu precisava voltar pra lá. É como se eu nunca fosse daqui. E desde então eu tô cada vez mais navegando em missão. Aí o Senhor vem e começa a me pedir coisas, renúncias. Projeto Sementes, eu renunciei. Muita gente não sabe. Meu coração na mão saí do Projeto Sementes. Eu entreguei a vice-presidência de 6 anos do Projeto Sementes. Ah, todo mundo pergunta, aconteceu alguma coisa? Não. Deus me pediu. Por que Deus te pediu? Antigamente, quando o Projeto Sementes surgiu, tinha 1 membro, 2, 3, 4, um entrava, outro saía. O Projeto Sementes hoje é tão usado pelo Senhor que ele tem assim, ó, uma multidão ajudando. Hoje eles já não precisam mais da Pri. Sabe aquela Pri que serviu lá? Hoje eles têm muita gente somando. Só que existem níveis que a Pri hoje precisou chegar e se sacrificar. Eu pego algumas crianças que eu conheci no projeto até hoje, levo para minha casa, né? Eu conheci a mãe, então levo os empresários, eu entro em contato com eles, Anderson. Eu falo assim, ó, é aquilo que eu falei, eu tenho espírito de ousadia. Eu posso não ter recurso, mas Deus me traz o recurso. Eu vou te ligar e vou falar assim, Anderson, eu vou pegar os 3 meninos no final de semana. Eles precisam comer, eles precisam cortar o cabelo, eu preciso de ajuda, cara, não tenho dinheiro. E vem um empresário e fala, Pri, eu sou dono de padaria, traz eles aqui. Podem se servir. Dona da pizzaria, né, Pri, pode trazer eles aqui, o rodízio é por minha conta. E assim a gente vai fazendo o movimento. Hoje o Projeto Sementes, ele cresceu num patamar tão grande, eles conseguem abençoar muitas famílias, mas existem regras lá dentro. Quais são as regras? Se eu sou vice-presidente do projeto hoje, eu pego essas 3 crianças e porventura acontece alguma coisa, quem leva essa culpa? O Projeto Sementes.
Então, quando eles começaram a me podar, mas não me podar porque eles são ruins, me podar dentro de lei, de regras que Uhum. têm que ser Uhum. cumpridas, eu falei, Senhor, e agora? Aí o Senhor chega para mim e fala, ei, o seu ser missionária hoje, eles também são, mas hoje o seu ser missionária precisa de um outro nível. Então, você vai renunciar a esse cargo, outras pessoas vão cuidar para que você possa fazer isso aqui fora. E foi isso que aconteceu. Então, com uma dor imensa no meu coração, eu saí de lá. Aí eu pego os meninos, aí eu vou pra Amazônia, aí eu vou lá e ajudo outra pessoa, e faço um movimento ali, um movimento aqui. Não é que eles me proíbem, mas as leis que eles precisam hoje ter dentro do projeto para alcançar vidas exige isso. Não é o projeto Sementes, é a lei. E a Priscila, para não descumprir essa lei, precisou renunciar Pra honrar, né? para honrar. Entende? Foi isso que eu fiz. Então eu precisei me sacrificar, um desejo meu, fazer uma renúncia de algo que eu amo, que é o projeto Sementes, mas para mim doar o meu amor também aqui fora para aquilo que Deus tem. E também essa poda é uma forma de Deus te preparar para aquilo que ele tem logo ali, né? Exato. Querendo ou não, né? Exatamente. Outra poda que ainda dói, quando ele falou para mim, agora você vai deixar esse seu ministério, que era a casa que eu ia, né, que era um ministério, para mim voltar para a Nação Forte. Eu fui da Nação Forte há 7 anos. Uhum. E quando Deus pede isso para você deixar uma paternidade e você retornar à sua raiz, que lá é a minha raiz, você também dói. Mas obedecer a Deus é muito melhor do que você sacrificar. Então, assim, ó, ser obediente ao Senhor te leva a patamar, a níveis que nem você um dia vai conseguir explicar. Só quem é obediente um dia vai chegar para ti e vai dizer, eu te entendo. Eu sei como que você chegou até aqui. Então, hoje eu renuncio o que precisar. Não tenho problema com isso. Só vive o sobrenatural quem tem obediência radical. Exatamente. E vou perguntar uma coisa que na verdade eu queria perguntar para tuas filhas, né? Mas aí você dá o teu ponto de mãe, né? Ela tá aqui olhando. Minha filha É. tá aí, sentadinha. Como é que é essa questão de você trabalhar tanto por dia, missionária, vida dentro da igreja, dentro da missão, dentro do servir, profissional, enfim. Como que você deixa tudo isso, ou tenta, né? Porque a gente tenta, em harmonia, todo esse aspecto. É um gerenciamento de tempo. Como é que você passou isso pra elas? Porque hoje elas entendem, né? A gente percebe isso, que elas entendem tudo isso que acontece. Mas imagino que foi um aprendizado pra todas as partes. Foi. Nos ensine. Então, hoje, para mim, para administrar essa questão de muito trabalho, ser mãe, né, estar fora de casa, missão, o ser missionária, hoje, eu sou 24 horas. Você cuida com tudo que você fala, tudo que você faz. O ser missionário não existe hora. O ser personal trainer, existe hora. Eu sou personal trainer das 5:30 da manhã até as 7 da noite. O ser missionário é 24 horas. Porque é algo que Deus me delegou. Então eu tenho que fazer com excelência, dentro da minha possibilidade. O ser mãe, eu fiz uma pergunta para minha filha. Dono de casa também, né? Porque tem que cuidar da Tenho que casa. cuidar de Por mais que é tudo. duas É o meninas, que eu você falo, ajuda. hoje eu sou sozinha, né? Assim, eu cuido das minhas meninas sozinha. Então, ser pai, ser mãe, administrar tudo isso não é fácil. Mas eu não penso muito. Eu procuro não pensar, porque se eu penso, começa a me dar uma fadiga, então eu não penso muito. Elas entendem porque todo local que eu fui em missão, eu levei elas. A Amazônia ainda não, mas agora em abril eu pretendo levar a Ágata. Mas eu levei elas a levar uma cesta básica, eu levei elas para acolher. Quando eu pego os meninos para levar lá em casa, que eu levo eles, tem um final de semana diferente, elas estão junto comigo, então por isso que elas entendem. Eu já levei elas na casa para verem uma realidade. Eu acho que todo pai e toda mãe deveria, sim, levar o filho não para mostrar que ele tem mais, Uhum. mas para mostrar que existe uma realidade que ele tem que ser grato por tudo. Então elas sempre estão comigo. E é uma realidade muito próxima, né? Próxima. Na Páscoa a gente fez uma ação. Até foi a escola da minha esposa que fez a ação de levar chocolate para as crianças. E aí a gente foi em família. E aqui na região você tem Não, muito situações perto. Aqui. muito precárias. Existem situações aqui que, se você contar mesmo e ver, você não acredita. Mas eu que estou muito perto, Uhum. né? Tipo assim, consigo te dizer a veracidade que é muito real mesmo e muita gente não vê. E voltando sobre a Ágata e a Lana, eu já questionei elas, assim, porque eu tô muito pouco presente como mãe. Mas aí o pouco que eu tento fazer ser muito. Então tudo eu incluo elas e tudo eu coloco elas na presença do pai.
Sabe, a gente coloca Deus o tempo todo, porque só Deus é que vai mostrar pra elas, trazer essa paz. Não, a mamãe tá fazendo o caminho certo, não tô largando vocês. Eu fiz uma pergunta para minhas filhas essa semana. Elas estão fazendo. A minha mais velha, ela tá fazendo um curso de cura e libertação de adolescentes. Uau. Eu acho que todo pai e toda mãe, o maior investimento são nos filhos. Porque eles estão sendo preparados para voar, né? Eu não digo que eu tô criando meus filhos pro mundo, porque eu não tô. Eu crio as minhas filhas para Jesus, eu não crio elas pro mundo. Então, o meu posicionamento antes de pensar em mim é pensando nelas, sim. Porque vai chegar um dia que eu vou partir daqui, vai chegar um dia que, né, eu não vou estar aqui presente para poder conduzir elas. Elas vão estar pro resto da minha vida, mas perante lei eu não vou estar aqui pro resto da vida delas. Então, ela tá fazendo esse curso e eu perguntei para ela assim, mediante uma atividade que pediram pra gente fazer. Eu falei assim, ó, filha, como você vê a mãe? Já preparada porque pelo que eu podia ouvir. A minha mais nova, ela respondeu assim, eu te acho a melhor mãe do mundo. Eu disse, mas a mãe é tão brava às vezes, né? A mãe é tão ríspida. Ela disse, mãe, mas eu sei que é por causa da sua correria. Eu disse, então fala uma qualidade da mãe. E ela disse, generosa. Eu falei, generosa? Ela disse, mãe, eu não conheço ninguém generosa como você. Eu escutar da minha filha essa palavra, que eu sou generosa, me trouxe um alívio tão grande, porque eu me cobro muito como mãe para dar o melhor para elas. E daí, quando a mais velha chegou em casa, eu perguntei pontos positivos, negativos. Negativa, ela disse, mãe, eu só acho que às vezes você, quando você é muito brava, você não mede muito suas palavras. E quando eu falei para ela sobre qualidade, ela disse generosidade. E aí eu olhei e falei, meu Deus, porque eu me cobro. Eu acho que nunca tá o suficiente. Eu acho que precisa de mais, e mais, e mais. E daí as duas... Aí a pequena falou assim... Nossa, eu falei a mesma coisa, arrasamos. Não foi? Ela pegou, bateu mão com mão, arrasamos, ela disse. Aonde eu quero chegar? Não é fácil, mas eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha. A minha escolha hoje é colocar Deus no centro e seguir. Mas eu vou te falar, assim, ó, como mãe e como mulher, sabe qual que é o meu maior desejo? Que muita mulher hoje não entende? Existe muito essa coisa de feminismo, não sei como é que querem descrever, sabe? Que a mulher hoje dá conta de tudo. Eu dou conta de tudo. Eu comprei meu carro, eu pago meu aluguel sozinha, eu mantenho a minha casa sozinha, eu cuido das minhas filhas. Pergunta pra mim se é leve. Não é leve. Pergunta pra mim se eu não trocaria toda essa rotina que eu tenho pra ficar com as minhas filhas. Eu trocaria. Mas hoje eu consigo te falar isso porque eu entendi o meu papel como mãe, como mulher, como filha. Hoje eu ainda não posso. É diferente. Tipo assim, ó, ter que é uma coisa, precisar é diferente. Então assim, ó, hoje eu preciso trabalhar o tempo todo, servir, quer cumprir aquilo que o Senhor tem pra mim e cuidar delas. Mas eu não tenho. Então assim, hoje eu me cobro, mas eu largaria tudo isso. Só não largaria o que o Senhor tem pra mim. Mas como eu queria. Meu Deus, essa semana eu escutei assim que me doeu o coração. Uma pessoa, digamos assim, ó, poxa, eu não tenho aluno. Um exemplo, quase não tenho aluno, tens agenda cheia. Aí foi onde eu falei aquilo que eu falei pra vocês. Estaria disposto a pagar o preço? Ficar 16 horas fora da tua casa? Tu chegar em casa, ver que a tua filha fez a comida? E a tua filha que limpou a casa porque tu não tá lá? Então administrar hoje não é fácil, dói. Mas é preciso. É uma visão distorcida de sucesso, aquilo que tu falasse, né? Quem vê palco não vê bastidor, né? Como falou o Lucas, né? Sim. Não E vê. isso é muito real. Não vê. Porque tu acha, a Pri tá ali, comprou carro, Como diz. tem dinheiro, mantém a casa sozinha. Muita gente vai olhar, nossa, como ela é incrível, né, cara? Olha que vida maravilhosa que ela tem. Quem dera eu pudesse viver isso, né? Tá disposto? Vê a casca, né? Não entende tudo Tá que tem por disposto. trás. Em outras palavras, quem vê close não vê corre. Cara, Mas a gente até falou isso uma vez, né? eu vi Porque uma o Instagram a publicação- gente posta. Eu vi uma publicação essa semana, entre tantas coisas inúteis, tem às vezes umas coisas que são bem úteis, né? E eu achei legal, compartilhei com a minha esposa, porque eu nunca tinha... Vai vir dentro do contexto que a gente tá conversando aqui agora, hoje, como tu, mãe solo, né? Mas buscando um relacionamento, obviamente, assim, toda mulher quer colo, toda mulher quer um sacerdote, um provedor, alguém pra estar junto, pra ajudar, né? Mas a sociedade, ela prega que não. Mas por que eu digo isso? Nesse vídeo que eu vi, foi uma das explanações A mais... Priscila vai contra tudo aquilo que a sociedade fala, né?
Foi, Então. foi uma das explicações mais, cara, assim, ó, translúcidas e profundas que eu já ouvi do papel da mulher dentro do relacionamento, que é a auxiliadora, né? Eu não vou nem falar sobre a questão de ser submissa, porque isso gera uma polêmica gigantesca. É. Mas quando tu entende a essência da palavra submissão, quando vai pegar a etimologia da palavra submissão, estar sob uma missão, então ela que é a base do sustento da missão do homem. Sem ela, o homem não faz nada. Daí essa mulher, ela falou o quê? Ela falou sobre o papel da auxiliadora. Quando tu pega a palavra auxiliadora ou auxílio no hebraico, na essência, lá quando foi escrito, só existe outra citação dentro da Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, para um ser que tem a mesma característica, que é Deus. A mulher tem exatamente a mesma característica de Deus. Foi dada para ela e somente para ela e para nenhuma outra pessoa. Porque ela é o auxílio bem presente nas horas de dificuldade. Então, um completa o outro de uma forma muito perfeita. E hoje a sociedade ela vai trazendo o quê? Uma autonomia entre as partes para que essa junção não aconteça mais. Sabe? Para que a terra não tenha mais a semente e não haja uma proliferação de algo bom. Porque, obviamente, se tu consegue atacar a família nesse ponto para a mulher se tornar independente e o homem também, o que vai ser da próxima geração? Ela é inexistente. Exatamente. E é tudo que o diabo quer. Esse é o plano desde o começo. O Satanás veio para roubar, matar e destruir, né? Exato. E o foco maior dele hoje é destruir as famílias. Então a gente vê, assim, o agir dele fala assim, ó, Satanás já é derrotado, né? Então, assim, ó, ele vai continuar agindo nas famílias, é o que ele quer derrubar. E eu falo assim, eu já escutei o termo, por exemplo, assim, ó, quem é você para falar de um casamento, de família, com relacionamentos frustrados, Imagino. separada? Eu escuto muito isso. Hoje, tudo que eu errei, eu não quero que outra pessoa erre. Eu tenho muitas alunas que às vezes chegam para mim e falam assim, ó, poxa, Pri, meu casamento não tá legal. Ontem, inclusive, vou compartilhar um testemunho com vocês. Eu tenho uma aluna minha que ela ficou triste com uma questão do chefe dela. Ela teve bebê recentemente. Não vou citar nome, mas ela teve bebê recentemente. E ela sugeriu trabalhar só meio período para cuidar de casa e do marido. É o que arde no coração dela. E ela ligou para mim falando que talvez ia ter que diminuir o tempo de treino dela, né? Os dias, porque ela vai ter que trabalhar o dia inteiro. E ela preocupada, se vai dar conta, se não vai. E eu fiquei com aquilo no meu coração. E o Senhor falou para mim que eu falasse para ela para que ela não perdesse aquilo que eu perdi um dia. Eu perdi meu lar, eu perdi casamento, eu quase perdi minhas filhas, eu perdi toda a estrutura, porque eu foquei numa necessidade que Deus pode suprir. E daí eu comprei um girassol para ela, Deus pediu para mim, foi me conduzindo, né, dentro da sensibilidade, para quem às vezes olha assim, não entende o que é o Deus falar, né? Mas Deus vai te trazendo algumas sensibilidades, digamos assim, ou impressão, ou, né? E eu comprei o girassol e ela chorou muito. Eu falei assim, ó, tô te entregando isso aqui porque eu perdi tudo um dia. Porque eu foquei nisso daqui. Mas agora sabe o que o Senhor tá fazendo? O Senhor permitiu passar por esse confronto para te entender que por mais boa que você seja naquilo que você faz, ninguém vai te reconhecer tanto quanto Cristo. Então assim, ó, por que Deus nos chamou? Para ser mãe, para ser esposa, para ser auxiliadora, para cuidar do lar. Eu demorei para entender isso. Só que nunca é tarde pra gente entender. E hoje eu falo para elas, não perca a família de vocês por causa de trabalho. O papel do homem é ser sacerdote, o papel do homem é ser provedor. É aquilo que eu falei, ter que é uma coisa, precisar é outra. Nós não temos, mas nós precisamos. Hoje eu quero ter no meu relacionamento uma outra situação, eu quero viver, acertar aquilo que eu não acertei antes, né? Não quero mais errar. Isso tudo é aprendizado. Só que nós temos que entender o nosso lugar, qual que é a essência, o que Deus fez. Os valores estão distorcidos. Enquanto os valores estiverem distorcidos, tudo vai se perder. E Satanás plantou uma mentira dentro da sua cabeça, dentro da nossa cabeça. Satanás plantou na minha mente por muitos anos assim, ó, você é empoderada, você dá conta de tudo. E realmente eu sou empoderada, eu dou conta de tudo. Mas eu preciso realmente de tudo isso? Eu tenho que ser assim? Hoje eu só, tipo assim, hoje eu preciso ser, mas eu não tenho que ser. Não quero mais. Não quero. Então assim, ó, hoje eu quero viver o que o Senhor tem pra mim, uma vida leve. Uhum. Eu só quero viver, só que eu quero ser mãe. E elas sabem disso. Elas sabem que o tempo que eu tô com elas, eu sou mãe. Hoje eu não fico com elas e perco meu tempo. Minha filha tá aqui, ela testemunha.
Então, assim, hoje eu sou mãe. Só que olha só, ela vai fazer 17 anos, Anderson. 17 anos. Quanto tempo que eu perdi? Agora, com 17 anos que eu entendi o que é ser mãe. Quantas pessoas que vão precisar passar pelo que eu passei para entender o que é ser mãe? A minha mais nova, de 11 anos, vai aproveitar ainda a mãe. É a minha de 17. Tu entende? Quanto tempo de vida eu tenho ainda? Eu tô com 35 anos. Passei da metade da régua da vida porque eu não sei quanto tempo, até quantos anos eu vou viver. Vamos jogar alto? Vamos supor que eu viva até 100 anos, glória a Deus. Com saúde, né? Sem doença. Se eu viver até os meus 100 anos, ok. O que é 100 anos perto da eternidade? Para nós estarmos com os nossos princípios e valores distorcidos. Cara, isso aqui não é nada. Isso aqui é passageiro. E os valores estão distorcidos. Cara, vai ser mãe, vai ser esposa. Os homens também têm que entender o papel deles, que eles entendem o submissão como, meu Deus, né? Faz o que ele quer, sai a hora que quer, volta a hora que quer, vira aquela bagunça. Os dois têm que entender o lugar deles. Quando o homem entende o papel do homem, a mulher entende o papel da mulher, ambos conseguem entender o que é Cristo dentro do relacionamento, cara, não tem erro. Só se perde aquilo que cai em distração. E só cai em distração, sabe por quê? Porque nós não buscamos a intimidade com o Pai. Porque se tu tem intimidade com Deus... Por exemplo, se eu te perguntar o que tua mulher mais gosta de comer. It. Aí, ó. Eu pensei que ele ia dizer que não sabe. It. Oh, frouxo. Se tu perguntar a comida batata preferida frita. dela... Batata frita. Ah, se ela prefere trabalhar de manhã ou de tarde. Se tu prefere, né? Se tu perguntar pra ti, tu vai me responder tudo. Por quê? Porque tu tem intimidade com ela. Pergunta pra mim sobre ela. Eu não sei nada. Mas porque tu tem intimidade. O pai é igual. O pai é a mesma coisa. Quanto mais íntimo tu for do pai, mais tu vai saber aquilo que agrada o coração dele, mais tu vai viver princípios e valores, mais tu vai viver a graça dele na tua vida, mais tu vai viver propósito, mais tu vai viver leve, mais tu vai viver promessa. Então, assim, ó, hoje, nessa correria toda que eu vivo, dói porque eu queria estar cuidando das minhas meninas, largaria assim tudo para estar mais tempo com elas, mas eu preciso estar ali, preparando também o futuro delas. Mas o momento que o Senhor falar para mim, o meu coração já não tá mais nisso. Meu coração já não tá mais no dinheiro, meu coração já não tá mais no carro, meu coração não tá mais nisso. Meu coração tá lá. E elas sabem. Elas sabem, elas são cientes que se Deus me mandar para missão, elas já sabem o que vai ser feito. Elas sabem que a mãe delas vai para missão. Então elas estão sendo preparadas desde já. O meu sim pro Senhor para missão foi pronto. Senhor, eu tô aqui. Daqui 10 anos, não sei. Daqui 15, 20, não sei. Mas o meu sim foi dado, porque eu entendi o que ele quer de mim. Certo. Então elas já estão prontas, já Então preparadas pronta, né, filha? pra mudar pra Amazonas. Mais ou menos. É, o chamado da mãe elas já sabem. Agora tem que ver o delas. É isso mesmo. Pri, Oi. como é caminhar ou trilhar o caminho da obediência? Porque falar, né? Ai, Deus fez isso, fez aquilo, hoje eu entendo, né? Aquela questão da renúncia, né? Então, eu gostaria que tu deixasse isso muito claro, porque... Por que eu pergunto isso? Porque vende-se muito o evangelho da prosperidade. Hoje a gente sabe que é muito pregado. Ah, cara, caminha com Deus, vai dar tudo certo, vai ser lindo, maravilhoso, vai suprir... Tá. O que é Só que- prosperidade? Exatamente. Visualiza que você vai alcançar. Exatamente. O que é prosperidade? E daí o pessoal deixa um ponto primordial dessa equação de lado, que é a renúncia. Né? O nosso Salvador, Jesus Cristo, ele trilhou um caminho que a salvação veio através da cruz. E a cruz é um ambiente de renúncia. E ele falou, tá escrito isso. Aquele que quiser vir após mim, pega a sua cruz e me siga. A cruz leva ao Calvário. Leva a um local de dor, onde tu vai abrir mão de absolutamente tudo. Como é trilhar esse caminho? Vamos lá. Abrir mão de tudo. Nós temos que, né, trazer o que é abrir mão de tudo, né? As pessoas distorcem o abrir mão de tudo também. Ah, vou abrir mão... O ser humano, ele tá muito focado no material. O que é o tudo, né? O que é o tudo? Abrir mão de tudo. Ah, vou abrir mão do meu carro, vou abrir mão da minha casa, vou abrir mão da minha herança. Terreno. Isso é o tudo para muitas pessoas. E isso não é o tudo. Então, assim, ó, hoje tu viveu uma vida de renúncia. Eu renunciei muita coisa para chegar onde eu cheguei. Muita coisa. Vontades, desejos. Fisiculturismo foi uma renúncia. Dói.
Dói. Pouquinho, assim. Queria, de novo, queria. A sensação do troféu, aquela coisa toda, né? Meu, que legal, que bacana. Só que, para mim chegar a outros níveis, a renúncia é necessária. Você só entende o que é renúncia quando você está perto do Pai. Quando você descobre a paternidade, oração, a busca. O renunciar, o chegar onde eu chego, vamos trazer para rede social, ela te mostra uma coisa que tu quer ver. Ela não te mostra a realidade. Vamos trazer para a realidade agora? Tirar as máscaras? Eu pago aluguel, não tenho minha casa própria. O meu carro é financiado, o carro não é meu. Só que tudo é leve. Porque eu renuncio todo dia às minhas vontades e a minha carne. Eu renuncio todo dia à vontade, por exemplo, assim, ó, de eu estar lá num palco de fisiculturismo, porque eu vou fazer uma exposição de corpo onde o Senhor quer me levar no nível que eu não posso ter aquela exposição. E eu já entendi isso. Ah, tá, então fisiculturismo é pecado? Claro que não. Ninguém te falou que é pecado. Eu tô te falando que o nível que o Senhor precisa me levar hoje não me permite estar lá. Uhum. É diferente. Então vai chegar momentos que você vai ter que renunciar a uma amizade, a uma entrega, a mesas que você se senta. Você vai ter que fazer, vai ter que dizer não para chegar em alguns lugares. Para mim estar hoje aqui, vamos lá. O nosso podcast ele fala sobre o quê? Sobre o que Deus fez na sua vida, como que você caminha com Deus, como que é, não é isso? Justo. Então eu vou te falar assim, para mim estar aqui hoje, eu tive que renunciar ao meu tempo no mundo. Se eu tivesse lá no mundo ainda, toda perdida, toda errada, eu não estaria aqui. Eu tive que renunciar tudo aquilo para isso é renúncia. Renúncia é você subir de níveis, mas você entender onde você tem que estar. É fácil, gente? Não é fácil. As pessoas elas distorcem o que é renunciar, não tem a ver só com o que é terreno. Renunciar é renunciar à vontade. Vamos usar outro exemplo? Eu sempre gostei muito na época que eu era do mundo de beber. Eu gostava de beber. Ué, quem nunca botou um gole de álcool na boca? As pessoas experimentam. Assim que eu já também gostei. Aí hoje, Pri, você bebe, não bota uma gota de álcool na boca, já vai fazer 6 anos. Uma gota. Tem 6 anos que eu não coloco de álcool na boca. Se eu começar a beber um vinho, talvez eu consiga parar, talvez não. Uhum. Pra quê que eu vou desencadear dentro de mim algo que me botou na perdição um dia, se eu posso dizer um não? Cara, não quero. Não quero voltar pra aquela vida, então eu renuncio. Ah, tá, mas aí você tá renunciando uma vontade? Não você tá dizendo que você tem vontade? Não, eu tô renunciando a algo que o mundo tem pra oferecer que eu não quero mais pra minha vida. Quero estar lá. Ah, Pri, então tem mesas. Se eu te convidar hoje para um churrasco e vai ter um monte de gente que bebe lá, você não vai? Então, talvez as pessoas podem dizer que eu sou radical demais e que tem mesas que eu tenho que me sentar. Eu, Priscila, tá? Tô falando algo particular e pessoal meu da Priscila. Eu não vou. Minha resposta é não. Uhum. Eu não estarei lá. Uhum. Porque eu não quero, mas é uma decisão minha. Então eu entendi que tem renúncias que eu vou ter que fazer. É uma escolha minha também. Por mais que o Senhor queira me levar a alguns níveis, vão ter lugares, definição de papéis. Você tem que definir o seu papel. O que você quer se tornar? Por que você está fazendo aquilo ali? Para quê? Por quê e para quê? A renúncia, ela é isso. Então não tem a ver com, você vai largar a herança. Poxa, você trabalhou tanto, estudou tanto. Vamos usar um exemplo agora, outro meu. Eu sou formada, eu sou pós-graduada, eu sou especializada em mulheres, eu sou especializada em PCD, eu não paro de estudar. Ontem eu estive na faculdade, fui ver outra pós-graduação. Ah, mas você acabou de falar, então, Pri, que você vai largar tudo para viver de missão, por que você está estudando? Enquanto eu estiver vivendo aqui, eu vou dar o meu melhor naquilo que eu faço aqui. Quando o Senhor me chamar para lá, o meu melhor foi dado aqui, o meu legado aqui vai ser deixado. Não é porque eu tenho um coração que eu quero ir para a missão, que eu quero largar tudo por missão, que eu vou deixar as coisas morrerem aqui. Minha vida não acabou hoje. A minha vida não é só amanhã, uma construção diária. Então, assim, quantas vidas que vão precisar de mim ser cuidada até lá, da saúde delas, o físico delas, até isso acontecer. O tempo de Deus não é o meu tempo. A promessa de Deus sobre a minha vida, ela acontece todos os dias. Renunciar a isso. Eu estou renunciando ao meu conforto dentro de casa, sabendo que eu posso ter que largar tudo daqui a pouco para ir para a missão. Uhum. Eu estou largando isso, eu estou renunciando. São escolhas. O renunciar é isso. Consegui te responder? Até demais. Tá. Diego, Posso fazer mais perguntas? com certeza. Jesus. É que eu não lembro dos tempos. Se me deixar até amanhã fazendo pergunta. Tá tudo certo.
Uma pergunta bem simples, da sua trajetória como personal. Sim. Teve algum caso, alguma coisa específica que marcou você, né, sendo profissional e cristã no ambiente de trabalho? Além desse momento que teve recentemente com um aluno teu, alguma coisa desse sentido? Que marcou. É uma experiência que vale a pena ser contada. Todas valem a pena. Quando eu comecei a trabalhar com Deus dentro do esporte, que eu me tornei coaching esportivo, eu entendi qual que era o meu propósito ali dentro. Ali começou as marcações. Até então, eu ia por ir, sei lá o que eu tô fazendo aqui, meio perdido ainda, né? Tu começa, tipo assim, tu vai sempre... Primeiro passa pelo dinheiro, né? Vai ganhar mais, vai isso, vai aquilo. Quando tu entende, é diferente. E tudo que é feito só pelo dinheiro, se acaba se perdendo pelo caminho. Marcação, uma recente, marcou. Uma mãe, também não vou citar nomes para não expor, mas uma mãe me contratou para cuidar da filha de 27 anos durante a atividade física, porque ela tem problema com álcool e com droga. Ela tem espasmos, eu estou especializada em PCD, então o como colocar ela numa máquina sem que o espasmos dela venha lesionar ela, mas não só por isso, ela me contratou, porque ela disse para mim assim, ó, Pri, eu gostaria que tu cuidasse da minha filha até ela ser internada. Há 3 anos atrás, eu estava com depressão, pensando em tirar minha vida. Eu estava trabalhando no caixa do mercado e você passou. E eu pedi se eu podia te dar um abraço. Eu não me lembrava disso. Eu disse, meu Deus. Ela disse, daí eu te abracei, falei da minha situação e tu me trouxe uma palavra de conforto. Mas as palavras que tu usou naquele dia fez com que eu nunca mais esquecesse elas. E aí ela não tirou a vida dela. Seguida, a filha dela que não morava com ela veio com um histórico grave de droga. E a filha dela veio pra cidade. E ela me procurou. Eu fui junto internar a filha dela. Nós somos juntos. Fui junto com ela, internei ela. Isso me marcou muito. E a filha dela treinando comigo, a troca, ela falou tudo pra mim. Do problema dela com os vícios e tudo. E todo dia ela me agradeceu. Fui junto, fiz a internação da filha, né? Mas assim, ó, eu consegui ver o quanto a gente consegue transformar a vida através daquilo ali, através do esporte. Então assim, ó, a gente pode ser muito além do que uma profissão, do que um título. Isso foi uma situação que me marcou. Uma outra situação que me marcou são os PCDs, né? Gente, trabalhar com PCD, trabalhar com autista. Explica pra quem não sabe o que é PCD. PCD são pessoas com deficiência. Vai ter gente assistindo aí. Gente, PCD são pessoas com deficiência. O Anderson se encaixa no psicomotor. Não podia perder. Não podia perder a oportunidade. Existem vários tipos de deficiência. Existe, por exemplo, a deficiência psicomotora, a deficiência neurológica. Existem vários tipos. O autismo, eu não gosto de nomenclar como deficiência, porque ainda mexe em questão de ego, de pai e de mãe. Não é todo mundo que está preparado para ver dessa forma. Uhum. Isso é Como bem tem pais, difícil. como tem pais e mães que também não conseguem aceitar o autismo do filho. Essa é a minha maior dificuldade. Eu digo que é bem difícil por causa da escola, que a minha esposa vai lá e ela fala que tem pai que não aceita. não aceita. Vou te dar um exemplo. Eu tenho 2 diagnósticos que eu percebi o autismo no filho, mas a mãe não aceita. Ela não entende quando a gente fala, mãe, leva no neuro. Então, hoje eu cuido como eu converso com o pai e com a mãe. Mas eu tenho uma situação, por exemplo, de um autista. Isso eu posso declarar, porque ele é um autista que... Não sei se a mãe vai assistir ou não, mas o Gabi... O Gabi, ele é autista. Ele consegue fazer todas as atividades. Ele estava um pouquinho acima do peso. A mãe nos procurou, né? Para dar aula para ele. Então, eu dou aula em grupo para crianças. Hoje eu tenho 30 crianças no time. 6 são autistas. Alguns autistas ninguém sabe. Tem gente que nem sabe o que é. Eu tenho, inclusive, eu dou bolsa ali, dou aula, não tem problema nenhum, porque aonde treina 20, treina 30 e tá tudo certo. Eu sei o quanto é dificultoso para te cuidar de uma criança autista, o acompanhamento que tem que ter. Mas uma vez eu cuidando do Gabi, ele teve uma crise assim, de querer gritar, berrar. E eu falei, Senhor, e agora? Eu tava ainda estudando sobre o autismo, então eu tava naquele processo entendendo sobre as crises, como lidar. Então olha o que Deus faz. Peraí, agora vamos testar esse é na crise que essa tem que busca de botar o negócio em prática. conhecimento. E eu me deitei no chão, porque as crises tu tem que deitar e acalmar, fora do barulho, tudo. Então eu me deitei no chão. Só que normalmente quando a gente deita de lado, eles deitam junto e eles começam a acalmar. A gente abaixa o volume, a luz, porque tira o foco, quem tem o hiperfoco, tem toda aquela coisa, né? E eu deitei de lado, era uma festa de pijama que eu tava fazendo nas aulas. Só que ele não deitou do lado. E ele deitou por cima de mim e ele me abraçou. Eu tenho esse vídeo no Instagram, inclusive. E ele me abraçou. E ele ficou ali e ele calou.
Ele calou assim, que a respiração dele chegou assim, como se ele tivesse assim, entrado num Uhum. sono profundo e ele ficou. E desde aquilo ali, assim, ó, aquela cena pra mim nunca mais, tipo assim, saiu da minha cabeça. Por que que eu te falo isso? Porque em meio à crise, tipo assim, ó, o amor acalma, o cuidado acalma. Então, assim, ó, eu cuidar de pessoas com deficiência ou cuidar de autista hoje, eu aprendo todo dia. E daí um dia eu entrei no estúdio, ele tava, como tá lá na minha filha e eu aqui. E eu entrei no estúdio, eu tinha tirado os cílios, que a gente bota, né, às vezes, aquelas vassourinhas, né, nos olhos. E daí eu tirei, quando eu botei os meus pés, assim, ele olhou pra mim e ele disse, nossa, Pro, tirou os cílios. Gente longe, a mãe dele falou assim, Gabriel, tu notou? Ele, Pro, tu ficou muito mais bonita. Então, assim, ó, por que que eu tô citando essa situação pra ti? O quanto eles são atentos Uhum. a tudo. O quanto eles são detalhistas. E assim é Deus na nossa vida. Deus é um Deus de detalhes. Eu sou apaixonada por trabalhar com PCD. Eu sou apaixonada por trabalhar com pessoas com deficiência, porque elas me levam ao extremo todos os dias e me mostram que aquilo que a gente acha que é detalhe não é detalhe nenhum. Nós não somos detalhistas. Detalhistas são eles. E o que me chama muita atenção também, ali dentro, o preconceito. O preconceito me incomoda muito. A questão das pessoas em volta, essa falta de empatia, essa falta da forma que elas olham. Eu pensei que eu nunca mais ia vivenciar isso, mas vai fazer 30 dias agora que eu vivenciei isso dentro da sala de musculação. Aonde eu com a minha aluna, justamente essa aluna que eu falei pra ti que foi internada, ela tem muitos tremores. E nós passamos ela com as tremuras dela. Então tu bota ela, por exemplo, num leg press, numa máquina de leg, ela treme muito. Então eu não posso botar uma carga elevada, a alavanca na hora dela fechar. Porque qual que é o papel do coaching? O personal vai te alinhar. O coaching, ele não só te alinha. O coaching, ele te instrui e te ensina para quando tu não tiver com ele também saber executar. Esse é meu papel. É para isso que eu sou contratada. Então, assim, ao invés de eu fechar a alavanca dela, eu falo, Nath, agora é a tua vez. Agora é você que tem que fechar. Tipo assim, porque ela tem que entender, tipo assim, essa limitação dela, tipo assim, é assim o tempo todo. Ela tem que enfrentar aquilo ali. Quem tá de fora não sabe o que tá acontecendo. Uhum. Não é porque a personal ou a coach não sabe o que tá fazendo ou porque ela também não sabe. Não sabe o que tá por trás. E daí tinham duas moças, não, duas mulheres, né? Minha idade e duas mulheres. E começaram com murmurinho e coisa. Ela se levantou e ela disse, poxa, Pri, acho que estão rindo de mim. Aquilo ali, olha, eu acho que eu deixei de ser cristã por alguns segundos dos meus pensamentos e sentimentos, porque eu também sou carne. E a minha vontade foi sair de mim e tomar alguma providência. Eu tomei, mas eu tomei dentro daquilo que era certo. Chamei os proprietários da academia, chamei os donos, falei a situação que estava acontecendo e falei que se repetisse, eu ia chamar elas e ia procurar o que era lei e justiça, porque para isso existe uma lei. O preconceito, o bullying, ele existe. E no nosso meio, aquilo ali me feriu demais. Então, assim, como é muito recente, também mexeu muito comigo. E daí eu falei pra ela que não tinha nada a ver com ela, postei nas redes sociais. Eu não gosto de confusão e nem muito. Mas eu falei, gente, cuida com o que vocês veem, o que vocês fazem. E uma outra situação foi um senhor que me contratou, não atendo homens, eu só atendo mulheres e crianças. Mas lá atrás eu atendia homem. E um homem me procurou, ele perdeu o movimento de um braço e ele precisava mexer numa politriz, né? O polimento de carro, ele não tinha movimento. E ali é que nasceu em mim, ele não sabe disso. Ele mexe com estética de carro. Ele não sabia, mas ele me procurou pra ajudar com ele. Eu falei, como que eu vou ajudar esse homem? Tipo assim, vai além do que eu sei fazer, né? E ali que eu comecei a estudar. E ali nasceu o amor que eu tenho por ajudar os PCDs hoje. Então me marcou muito ele me procurar, tipo assim, só porque ele queria voltar ao movimento. Mas o que ele não sabe é que ele fez nascer dentro de mim, tipo assim, uma curiosidade a mais. E hoje eu sou especializada nessa questão dos PCDs. Uau. Pequenos movimentos que as pessoas fazem sem... É surreal o movimento que acontece em volta, né? É extraordinário. E a gente tá atento, a gente começa a se mover em favor dele. Cara, é isso. Tipo assim, ó, o mover, ele tá acontecendo. Tudo tá acontecendo. Tá vendo? Tipo assim, ó, nós estamos aqui, tipo assim, num podcast, numa conversa, tipo assim, bem descontraída, tudo legal. Mas muita coisa pode estar acontecendo, assim, por trás disso. Um agido de ego, tipo assim, que é pra fluir algo na tua vida, algo que eu falar que vai fluir na tua, algo que tu vais fazer que daqui a pouco eu vou dizer, ei, peraí, isso aqui pode fazer de outro jeito, questão de oportunidades. Quando tu tais atento o tempo todo, acontece. E Tá de atento, fato né? acontece. E tem que estar atento O tempo todo. É. O Praj mesmo fala, né? Atento a todos os sinais. a todos os sinais. Foi ele que falou.
tem que estar sensível, né, àquilo que o Espírito Santo está fazendo, porque a vida é movimento, né? É o tempo todo. O Espírito Santo, ele fala o tempo todo. Tem gente que não escuta, né? O tempo todo. Eu tô recebendo assim umas ministrações de 2 semanas pra cá, né? Que eu tô navegando muito nessa questão. A questão do silêncio de Deus e as tempestades que Deus nos coloca. Que inclusive é o nosso pastor que tá ministrando sobre. Só que eu naveguei de uma forma nessa palavra, trazendo pra tudo isso que nós estamos conversando, que me gerou mais curiosidade além daquilo que ele trouxe. E eu tô a semana inteira assim. Só que eu tô tão assim, como é que eu vou te dizer? Eu tô tão chapada dessa palavra, assim, e de curiosidade disso, que eu choro à toa. Por que eu tô chorando à toa? Porque eu tô sensível a tudo aquilo que o Senhor tá fazendo. Eu tô conversando contigo, porque eu tô chorando. Eu vou atender uma aluna, eu tô chorando. Ela fala uma coisa, eu tô chorando. Eu vou cozinhar, eu tô chorando. Eu falo, meu Deus, né? Você é arrebatado daqui a pouco. Eu não sei o que vai acontecer aqui. Mas por que eu te falo isso? Porque foi ministrado sobre o silêncio de Deus. E dentro dessa questão do silêncio de Deus, veio a questão que muitas vezes Deus fica em silêncio para nos amadurecer. Mas se você for analisar e prestar atenção no que o pastor tem pregado e falado para nós, Deus, ele nunca está em silêncio. Porque ele fala, o silêncio de Deus, aonde que a gente fica no silêncio de Deus? Quando nós estamos no pecado, ou seja, Deus está no silêncio, é você que está se afastando dele, não é ele que se afasta de você. Ele fala que o silêncio de Deus surge quando você está distraído. Então foi Deus que ficou em silêncio ou foi você que se distraiu? Então Deus nunca fica em silêncio. Eu falei, tá, peraí. Mas olha só, o que fez com que Deus ficasse em silêncio aqui? Foi Deus que calou simplesmente do nada? Ou foi a minha distração? Foi a minha distração. Foi Deus que silenciou do nada? Ou foi o meu pecado? Foi o meu pecado? Então, Deus nunca está em silêncio. Ele fala o tempo inteiro. É nós que temos que ter o posicionamento se policiar o tempo todo. E quando eu peguei essa palavra e trouxe para o meu coração essa semana, eu falei, cara, Deus nunca está em silêncio comigo. Se acontecer algo agora, eu falar, ei Deus, por que isso aqui? Já vai vir a resposta no instante. Porque Deus, ele é assim, sabe? Deus é muito... O tempo de Deus, ele demora muito para ser rápido. Eu sempre falo assim, ó, o de repente de Deus demora muito para de repente acontecer. O de repente de Deus... Que frase complexa, né? É isso. Então assim, ó, o de repente de Deus demora muito para de repente acontecer. Porque ele só tá esperando o teu sim, o teu posicionamento. Quando tu der, é isso aqui, ó. Cara, de repente. E tu aí tu não sabe o porquê. Porque ele só tava esperando tu se movimentar, não é que ele. a parte dele tá O pronta tá desde o princípio, né? Que o André Steele fala, né? É ele que fala que o céu responde respostas, né? O céu Cara, responde respostas. Porque tá pronto. Só precisa ter acesso. E todo mundo tem direito a esse acesso. O que te limita do acesso? É tu que tá afastando o acesso. Então, quando tá tudo muito assim, cara, é Deus. Tipo assim, Deus tá querendo falar o que tu tens que mudar agora. Meu Deus, mudar a rota? Muda a rota. Muda, vai doer, não faz mal, vamos lá, vamos mudar essa rota aí, vamos ligar o GPS. O GPS é Deus, não existe outro GPS. Tá dirigindo teu carro, o GPS parou, a gente faz o carro, vou por aqui. Vou por aqui o quê? Cara, raciocina, respira, esse GPS tem que voltar a funcionar, senão tu vai entrar no caminho errado. Esse negócio de impressão não funciona, teu GPS é o Senhor, Deus, o que eu tenho que fazer? É isso aí. Às vezes só tem que pedir ajuda pra colocar a coordenada certa, mas a direção é uma só, né? Auxílio, né? Tipo assim, as mesas que tu se senta, uma ideia que tu vais me dar aqui, nossa, eu posso usar ela de muitas formas. Algo que o Diego vai me falar aqui, eu posso usar de muitas formas. Então, assim, tu tem que estar atento o tempo todo. Deus pode usar a tua boca agora, de repente, pra falar algo que, opa, se eu estiver atenta, cara, é sobre isso. Eu só precisava disso aqui. Uhum. Fechou? Ó, por exemplo, assim, quando eu comecei a trabalhar com criança, eu fiz uma gincana sábado, por exemplo, para minhas crianças. Tu acha que eu esperava que ia ser o sucesso que foi? Deus só tocou no meu coração, ei, pra te mudar esse ciclo, porque eu vou mudar um ciclo, eu vou tirar elas de um lugar, levar para outro, eu tô fazendo umas mudanças. Eu tive que fazer um posicionamento de estrutura física? De estrutura física, eu vou trabalhar só na minha área, que a minha especialidade é o ser personal e coaching esportivo, e trabalho com crianças. Então eu trabalhava com balé também, mas o balé eu tenho que designar, certo? Eu preciso de pessoas. E quando aquilo que eu toco a mão, não é enaltação, nada disso, mas como aquilo que eu tenho experiência, quando eu toco a mão, funciona. Se eu for fazer o balé funcionar, não vai funcionar, porque eu vou precisar de pessoas para fazer aquilo, então vai depender da excelência dela. Então eu sei falar por mim, Priscila.
Então eu pensei, cara, eu vou fazer uma gincana. Cara, que legal, vou fazer uma gincana, vou levar as crianças. E por que não futuramente, a cada 2, 3 meses, eu fazer um negócio assim, fazer um evento? Só que entra a Priscila o quê? Missionária. Porque a Priscila não é só personal. Lembra que eu falei? A Priscila ela é missionária 24 horas. Então tem que ter Deus ali. O que eu fiz? Vou fazer uma gincana. Pessoal, é o seguinte, vou fazer uma gincana, coloquei medalha, coloquei troféu. O que vocês têm que levar? Um alimento pra gente compartilhar, ter o nosso momento de comunhão. E eu quero que vocês levem um alimento, mas não quero alimento não perecível. Porque um feijão, um arroz, todo mundo doa. Todo mundo faz a cesta básica. Só que as minhas crianças, eu falo minhas crianças, as crianças que eu pego lá de vez em quando que eu vou ajudar. As crianças, elas querem uma bolacha. Sabe o que as crianças pedem pra mim? Eu quero pão com Nutella, tia. Tem pão com Nutella? Tem Nescau? Então eu meto a cara mesmo, meu espírito de ousadia baixa e falo, gente, eu preciso de pão, Nutella e Nescau e leite. Preciso para as crianças, é o que elas querem. Elas têm vontade. Gente, foi surreal. Eu fiz a gincana, os pais levaram um monte de coisa. Tem pais que foram no mercado, fizeram uma compra, enchi de coisa. Eu vou poder pegar as crianças, vou poder levar para as famílias, vou poder chegar na... Então, assim, ó, entrou a Priscila missionária ali. Outra coisa que eu faço, tipo assim, tá, e agora? Deus não mandou trabalhar com ele dentro do esporte? Ah, ele que se vire agora então. Ele não me deu espírito de ousadia? Minha parte tô fazendo, agora ele que se vire. Todas as minhas crianças fazem oração toda semana. Eu tenho 30 crianças. Toda terça e quinta tem aula. Terça-feira uma criança ora, quinta-feira outra hora. Uma falou pra mim assim, Pro, eu não sei orar. Falei, você sabe conversar? Sei, conversa com Deus então. Começa a treinar em casa a conversar com Deus. E ela vem. E eu posto eles assim, e os pais que me contratam... Sabem disso. Eles já sabem disso. Então, se não quiser que eu fale de Deus ali, não me contrata. Não adianta me procurar, procura outro lugar, não tenho problema com isso, vai procurar outro lugar, vai procurar outro personal, outro profissional. Não quer que eu fale de Deus? Não é aqui o lugar. O teu filho vai ser instruído, que é princípio e valor. Eu pergunto pra eles qual que é a regra. Respeito, Pro. Outra regra. A gente agradece ao Senhor toda semana, a gente entrega a nossa semana para Papai do Céu. A gente entende, a gente não tira ele das coisas. Ele já tá em tudo. E eles oram. E assim funciona. Então, um detalhe, eu só fiz uma gincana. Sabe o que Deus mostrou pra mim? Olha como funciona. Por que não daqui a pouco, tipo assim, ó, não fazer só com estúdio ali dentro? Por que não abrir pra fora, cobrar uma taxa de inscrição não pra mim? Por que eu não posso cobrar uma taxa de inscrição? Meu tempo já não tá ali mesmo? A minha missão já não é estar ali? Por que essa renda que vai vir eu não posso mandar pra Amazônia? Por que eu não posso ir lá, tipo assim, ó, e ajudar a reformar, sei lá, alguma casa, fazer alguma coisa? O ano passado, nós acolhemos uma menina que sofria abuso, a Ágata. Eu posso falar porque tá na rede social, o pai me autorizou. A Ágata, 6 anos, sofria abuso pelo padrasto. Foi colocado formiga na boquinha dela. Foi colocado feito algumas situações fora do comum. Isso foi explanado, jornal, tudo saiu o ano passado. Eu fiz um movimento que eu nunca imaginei que seria capaz de fazer. Espírito de ousadia, vamos lá. Entrei em contato com o governo, com política, tal. Levantar uma casa. Pra quê? Porque o pai da criança que foi localizado, o padrasto é que maltratava. O pai foi localizado, ele dormia numa cama, que era tudo aberto, do lado tinha uma privada. Como é que ele vai conseguir a guarda da filha? O que a gente tem que fazer pra essa criança não ir pra um orfanato, ir pra outro lugar e morar com o pai? Fiz um barulho danado. Foi sozinha? Não. Foi o movimento, foi a voz. Eu não tenho recurso, mas eu tenho voz. Se eu tenho voz, a voz vai ecoar nas nações e as coisas vão acontecer. O nome de Deus vai chegar. E como é que o nome de Deus chega? É falando de Deus o tempo todo? É nas ações. Como é que a gente ganha os indígenas para Jesus? É falando? Se eles não entendem o que nós estamos falando? Não é. É na ação. É naquilo que tu transborda. O que tu tens para transbordar? Tu não sabe falar da palavra de Deus? Tu não sabe falar da Bíblia? Transborda. Transborda amor. O transbordar de amor, ele transforma. A menina tá com o pai. Ela tá com o pai. A casa foi levantada as paredes. Ganhamos um guarda-roupa. Ganhamos um poste de luz. Então, assim, ó, tudo foi. Foi a Priscila? Não foi a Priscila. Foi o mover do Espírito Santo, através da vida da Priscila, que fez uma multidão se movimentar. Então, se a gente tem voz, por que não usar? Usa aquilo que o Senhor te deu. O movimento acontece. Uau. Perfeito. Pri, te agradeço. Eu que agradeço. Eu queria te pedir o que eu peço para todos os nossos entrevistados, tá? Sim. Se tu pudesse dar um conselho para quem tá nos assistindo hoje. Tua câmera tá lá. Conselho. Olhando no olho das pessoas ali, ó. Fala pra galera assim uma coisa que arde no teu coração que tu poderias compartilhar dentro dessa tua história, o que tu viveu, o que tu podes passar, que fosse algo bem pontual da Priscila para essas pessoas.
Desperta enquanto é tempo. Despertar enquanto é tempo. Quanto tempo nós temos de vida ainda para se despertar e dar o nosso melhor, um para o outro aqui na Terra, fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Isso aqui não é temporário. Isso aqui não... A nossa vida, ela não é temporária. O terreno é temporário. Mas a nossa vida é busca da eternidade. Então, assim, há quanto tempo que você tem para despertar ainda, para somar na vida do próximo, para fazer algo pelo outro? O que é evolução para você, né? O que é evoluir para ti? Então, bem pontual mesmo, desperte enquanto é tempo. Não perca mais tempo. Nós não temos mais tempo para perder tempo. Forte. É isso. Diego, mais alguma colocação, meu querido? Não, tô satisfeito. Que bom. Pri, uma honra te receber aqui, Obrigada. tá? Não esperava, né? Fiquei sabendo hoje também. Foi, como sempre, assim, Surprise. em cima. E foi muito bom, né? Deus, ele é especialista em nos surpreender. Sou muito grato a Deus, primeiramente, por ter nos confiado Porta Estreita, por a gente poder ter essa oportunidade de ser uma, querendo ou não, né, uma voz dele para as pessoas, através de testemunhos como o teu. E Amém. como a gente comentava aqui antes, né, de iniciar o programa, um testemunho é algo que é irretocável, é a experiência que alguém viveu e ela é única, indivisível, ela é particular. Como tu falou ali, algumas vezes eu não consigo colocar em palavras o que eu vivenciei, a experiência que eu tive, o que é o amor de Deus. Eu já escutei algumas vezes isso aqui no Porta Estreita. E isso é muito poderoso. E o nosso intuito com esse projeto, já é o meu terceiro host, que está aqui comigo, Diego, hoje. Já passaram algumas pessoas aqui. E Deus sabe tudo o que faz. E o nosso objetivo é justamente levar um pouco mais do amor dele para pessoas que talvez não conhecem ainda, talvez por qualquer motivo nunca foram numa igreja, nunca frequentaram uma congregação, uma família espiritual, mas têm sede e vontade de conhecer. Então a gente gosta de fazer esse bate-papo de uma forma mais leve. Também para vocês, né, que estão nos assistindo, entenderem mais o que é o Porta Estreita. E por surpresa, né, um presente que Deus me deu, eu fiquei sabendo recentemente, né, que a Pri é missionária e o Porta Estreita é um podcast missional, né? Então Amém. a gente auxilia, né, crianças na África e viúvas, que é, na verdade, a verdadeira religião, aquilo que Deus Sim. prega, fazer esse auxílio. A gente tem aqui esse Pix que vocês estão vendo aqui na tela. Tem aqui também, hoje, o Instagram aqui do projeto. A gente auxilia tanto família em missão, né, e auxilia também o Africa for Jesus, que tem um projeto no Quênia, ali na África do Sul. A gente sabe como aquela região ali é, como a Pri mesmo falou aqui, trazendo em poucos detalhes aquilo que a gente pode falar, né? É uma realidade completamente distópica daquilo que a gente está acostumado, Sim. né? A gente é extremamente abençoado dentro do que a gente vive hoje. Quando tu pensa que as pessoas não têm o que comer, não têm o que beber, não têm o que... como é que eu posso colocar isso assim? Um mínimo do conforto que a gente tem tanto de sobra e a gente às vezes acha que é pouco, né? Então, a gente tem uma missionária aqui que pode falar muito bem sobre isso. É. É. Ó, posso te falar uma Claro. coisa? Quando eu tava lá na Amazônia, eu peguei o meu celular para fazer um story. E no story eu ia falar o seguinte. Eles não têm nada. Essa era a palavra que eu ia usar. Aqui eles não têm nada. E eles são muito felizes. E no mesmo momento que eu declarei essas palavras, o Espírito Santo de Deus falou para mim: ei, aqui eles têm tudo. Lá é que eles não têm nada. Porque aqui eles me têm e eu supro todas as coisas. Então, essa saudade que eu tenho de estar lá é que tu se desconecta tanto do mundo aqui, porque aqui a nossa realidade, ela nos obriga a se enquadrar dentro de uma sociedade. E se você não se enquadra dentro dela, você é excluído. E a realidade é essa. Justo. Então a gente não pode passar, botar assim uma venda em cima disso. Essa é a realidade. Você é o que você veste. Aqui a realidade é essa. Você é o que você veste, o que você dirige, o que você pilota, a mesa que você senta. Lá você entende realmente a tua identidade e o que é a fome. Então, assim, ó, quando o Espírito Santo falou isso pra mim, eu falei: que tapa na minha cara. Aqui é que eles têm tudo. Eu é que não tenho nada. Porque aqui a gente tá tão distraído o tempo todo que a gente não consegue entender. Exatamente. Cara, é surreal. Então, assim, ó, finalizando, era isso, assim, ó. Quando a gente acha que quando eles não têm nada, é ali que eles têm tudo. Porque eles se entregam 100% pra entender o que é Cristo na vida deles.
Que nós possamos ter essa sede e essa fome de se entregar 100%, não cair nas distrações, de entender o que é Cristo na nossa vida. Que se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui, nós não estamos aqui por merecimento, nós estamos aqui por graça. Sem mais. Amados, que paulada, né? Isso é a vivência de um missionário. O pastor Osney esteve aqui, falou exatamente a mesma coisa. A gente recebeu a Bel, o Emerson também, que estão lá na Família Missão com a Alana, e falaram exatamente a mesma coisa. E quando a gente tem menos distrações, é que na verdade a gente começa a ouvir mais o Pai, né? Porque como tu falou, ele tá falando o tempo inteiro, a gente só tem que se direcionar para ele, se afastar de tudo aquilo que não vem dele. Seria isso hoje. Galera, eu vou deixar vocês aqui com um vídeo do projeto Africa for Jesus, do Família e Missão, para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. Como eu comentei agora, então, rapidamente, Porta Estreita é um podcast evangelístico, a fim de levar o testemunho de pessoas ao maior número de pessoas possível, para que vocês conheçam um pouco mais de Cristo através dessas vidas. E no mais, fica aqui o meu abraço, o meu muito obrigado, Pri, Obrigada. Diego. Que Deus abençoe vocês mais uma vez e nos vemos no próximo Porta Estreita. Viver segundo a vontade de Deus é andarmos neste mundo como os seus filhos, como os seus embaixadores, revelando o que Ele é e não o que somos. Deixar a vida de Deus fluir através de nós, abrirmos mãos de nós mesmos, de nossa vontade, manter os nossos olhos nas atitudes do Senhor, no seu querer e na sua vontade, esvaziar de nós mesmos e nos encher do Espírito, deixar o Senhor crescer em nós, para que os nossos atos revelem o Deus que conhecemos. E vivemos a vontade do Pai em cada momento de nossa vida, em cada relacionamento, em cada contato, na forma que expressamos, no que falamos, no que revelamos, nas atitudes que manifestamos. Viver a vontade do Senhor é ser o que Ele é sermos em atitudes semelhantes a Jesus, pois temos nele o exemplo de como agradar e alegrar o coração do Pai. É fazermos as coisas não para nós mesmos, mas para o cumprir e realizar da vontade dele em tudo. É olharmos as pessoas da mesma maneira que ele olha. Sejamos filhos, mas filhos que vivem e revelam ao Pai todas as ações, em todos os relacionamentos e contatos que realizamos. Não estamos aqui para fazer o que achamos, pensamos ou para defendermos os nossos interesses e o nosso querer, mas estamos aqui unicamente para fazer a vontade do Pai.